NFL etc 262, terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Eu sou o Ticas e as finais de conferência estão definidas. 4 times já têm os seus novos head coaches e a dança das cadeiras dos técnicos ganhou mais um dançarino. A semana do divisional foi frenética e para completar, ainda tivemos uma NFL etc FanFest em dose dupla para acompanhar os confrontos juntinhos aqui na nossa gloriosa Manchester Mineira, nossa gloriosa Juiz de Fora, a sede oficial deste podcast. Então, conta pra gente, Magal, já se recuperou dos jogos dramáticos, dos níveis alcoólicos do final de semana e principalmente de ser o nosso anfitrião, aguentar a gente na sua casa até tarde e ainda comemorar técnico novo. Teve tudo isso aí na sua semana. Tá recuperado ou precisa de mais um tempinho aí pra se recuperar desse frenesi todo? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, foi um prazer, foi bom pra caramba receber a galera aqui em casa. Fizemos um churrasquinho aí com o nosso churrasqueiro oficial, Wallace. A galera tomou, todo mundo muito comportado, né? O Lelinho correu o risco ali de ser expulso, né? De casa, né? Ficou gritando ali o negócio do Seahawks durante o jogo, mas no final das contas todo mundo saiu ileso, né? Nenhum BO, né? Ninguém foi acionado, nenhuma autoridade policial foi acionada, então deu tudo certo, só alegria, mas realmente eu já não consigo me recuperar mais como antigamente, né? Depois de um dia de churrasco desse, eu vou te falar que hoje é terça, eu tô começando a recuperar. Quem está sempre recuperado, por incrível que pareça, nosso integrante que está sempre pronto para outra é ele, o nosso homem imparável, o nosso veterano que deita na disposição aí, muito novinho, nosso churrasqueiro e coreógrafo oficial, Wallace Matos, o nosso Oli. Fala, Oli. O que é mais difícil? É alimentar a nossa turma 8 horas seguidas, desde o pré-jogo até o pós-jogo, ou confiar nas escolhas de GM e head coach do seu Miami Dolphins? O que é mais complicado aí depois dessa semana? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. O Ticas, primeiro que fazer um churrasco de 8 horas pra gente é normal. Eu tô acostumado com churrasco de 26, 28, 32 horas mais ou menos. E pra quem conhece o meu naipe no churrasco, qualquer tailgate aí fica no chinelo. Então, um beijo pra todo mundo aí. A galera tava preocupada comigo se eu tava conseguindo ver o jogo e fazer o churrasco. Eu tava, inclusive, sentindo falta de dançar ao mesmo tempo. Mas, como a casa tava mais cheia, não tava dando pra poder rebolar os quadris como eu gosto. Quanto às escolhas do Miami Dolphins, nós vamos ver um pouquinho mais pra frente aí. Nós estamos mudando de filosofia aqui. Mas deu umas reboladinhas que eu vi, tá? Eu que te fiz companhia ali. Aí não pode faltar, A minha companhia do lado da churrasqueira é só pra dar apoio moral, né? É aquela companhia só pra fiscalizar. Não sabe fazer porra nenhuma na churrasqueira, mas fica ali, não. Ajeita o espeto aí, porque senão vai cair, vai pingar a gordura. No churrasco a gente chama esse rapaz aí de gato. Esse aí é o gato. Porque ele fica perto da carne e só vigiando. É o gato. É isso. Mas o apoio moral também é importante, né? Foi ali que eu flagrei algumas reboladinhas. Importante. Quer fazer parte do melhor grupo de NFL do Brasil e ser convidado para o próximo FanFest do NFL etc. para acompanhar as rodadas de playoffs da NFL? apoia.se/NFL etc. Faixa Patrick Mahomes, R$15 mensais. Você ajuda este podcast a continuar acontecendo e participa dos nossos eventos. Em breve vamos voltar com sorteios também. Quem sabe? Precisamos de mais apoio, então apoia.se/NFL etc. Se quiser pingar individualmente, pingar aleatoriamente, não quer se comprometer mensalmente, faz o Pix através do nosso Pixetra, chave Pix, NFL etc podcast@gmail.com. Se pingar enquanto estivermos aqui na live, a gente lê o seu comentário, o seu salve, sua pergunta ao vivaço, beleza? Passando para dar o alô pra galera que já chegou desde cedo aqui no nosso chat. Diego André, todo animado com o seu Patriots. Lelinho, o membro fundador dos FanFests do NFL etc. Ele que é um dos primordiais aí do NFL etc. diretoria. Falou que é festa, Lelinho tá dentro. Washington Ferreira também na área, Luana Lotti, Gilson de Souza, Flávio Escolástico, Daniel Genro, um abraço querido. Fabiano Bispo, o Bispão esteve com a gente aí durante o final de semana. Douglas Silva, do site Douglas Análises Esportivas. E é isso, bora trabalhar. Começando, obviamente, hoje pelo Roletão da Rodada, tem novidade aí. Depois vamos de Headlines, TD ou Fumble. E, para terminar, tem ele, de olho nas finais de conferência, o nosso Palpite Cetra. Não sei se está dando para ouvir, mas estou neste momento batendo uma salva de palmas
nosso Lorde Vinheteiro, além de ser anfitrião do NFL Fan Fest do final de semana, decidiu trabalhar também, produziu uma vinheta nova do Roletão. Eu não tô acreditando que eu não vou ter que ouvir mais o Silvio Santos e o Rock e o Ivo Holanda. Muito obrigado, tá, Magal? Ficou show de bola. Vamos começar pelo jogo mais dramático, que acompanhamos juntinhos. O Bills foi até Denver para perder na prorrogação por 33-30 num jogo mais do que polêmico, com muita polêmica de arbitragem, com o Sean McDermott demitido no dia seguinte, dia seguinte não, 2 dias depois, com as velhas narrativas de Josh Allen, herói ou vilão, com a notícia chocante da fratura do Bo Nix logo após a coletiva do Sean Payton comemorando a vitória. Então, não faltou drama, não faltou elementos de drama nesse confronto, principalmente no que diz respeito à arbitragem. Discutimos pessoalmente, não concordamos, mas eu quero trazer de vocês o que vem de primordial dessa classificação do Broncos e da eliminação do Bills, que gerou todo esse reboot, né? Agora que o Sean McDermott não é mais o técnico lá de Buffalo. A decisão de demitir o Sean McDermott vem na esteira, Ticas, do que algo precisa mudar em Buffalo e eles não iam trocar o Josh Allen. Então, para não demitir o QB, os caras demitem o head coach, porque uma das duas peças não está funcionando. Mas vamos combinar que essa temporada do Buffalo Bills é o pior Buffalo Bills que está sob o comando tanto do Josh Allen quanto do Sean McDermott. O jogo corrido do Bills era só o Cooks, né? O Cook, na verdade. O jogo de profundidade era só o Brandon Cooks, não tinha mais ninguém, os alvos eram muito poucos. Tanto é que eu afirmei aqui várias vezes durante a temporada de que o jogo do Bills era corrida com o Cook, corrida com o Allen ou alvo no Kincaid e no Knox. E isso foi o que aconteceu no jogo contra o Broncos também. Em uma defesa que tá com aquele troço apontado pro céu, cara. A defesa do Broncos deu uma surra na OL e no ataque do Bills. Embora ainda tenha tomado muitos pontos, porque esse ataque do Bills é letal. E aí eu chego na análise do que faltou pro Bills ganhar, que foi uma defesa tão boa quanto. O melhor pass rusher do Bills ali, infelizmente ou felizmente para eles, foi o Bosa velho, o Bosa feio, o Bosa esquisito, né? E que não estava nem nos seus grandes desempenhos já no Chargers, quando ele foi trocado. Então, o Matt Milano faz muita jogada, mas com um jogo mais pragmático, o próprio Broncos conseguiu a vitória em que pese os lances polêmicos, e aí a gente vai ter um olhar mais especial para a arbitragem. O Magal tem até uma teoria boa sobre isso. E sobre o lance que a gente discordou todos aqui entre si, são 3 opiniões diferentes, eu vou dizer que a gente estava todo mundo errado, Ticas, porque surgiu uma imagem no dia seguinte de que o Cook estava down by contact antes da jogada acontecer, antes da cambalhota que tirou a bola da mão dele acontecer. Ou seja, das duas uma, ou a arbitragem marca passe incompleto, ou ela dá o avanço para o Brandon Cooks. Não podia ter concebido o fumble para o Broncos, para a defesa do Broncos logo depois daquele lance. Mas é isso, cara, assim, não dá para nessa altura do campeonato você deixar para a arbitragem decidir. E aí, quando você é um cara de talento extra classe como o Josh Allen, você tem que arrumar uma solução para o seu time vencer, porque nas finais não constam os principais adversários dele. Tô achando que o Allen vai começou a botar na testa o carimbinho de tipo o Gene Kelly, que vai chegar, vai remar e sempre morrer na praia. Pois é, cara, eu particularmente fiquei bastante triste com esse resultado. Tava torcendo pelo Buffalo Bills, queria que o Josh Allen tivesse a chance de chegar ao Super Bowl, que a torcida do Bills tivesse a chance de vencer um Super Bowl, né? Uma coisa que talvez passe despercebida da galera toda é que o Jets tem um Super Bowl. Então agora na conferência, agora não, né? Já há bastante tempo na conferência, o único time que não tem Super Bowl é o Bills. É muito triste, cara. É muito triste. Os caras chegaram 4 vezes. Eu não sei se chegar à 5ª seria pior ainda, né? E de repente, não sei que tipo de placa que poderia colar, né? Que pensa numa placa para colar.
Mas, claro, durante o jogo eu fiquei extremamente irritado com os erros de arbitragem, né? Mas depois eu me lembrei da teoria que eu já levantei aqui mais de uma vez, que eu acho que os árbitros estão fazendo isso como uma estratégia coletiva para forçar a profissionalização. Porque, por exemplo, nesse caso, literalmente decidiu o jogo. Porque se fosse marcada uma interferência de passe nessa jogada que o Wallace comentou, estava pertinho da endzone, é muito provável que eles fossem fazer o touchdown, e aí tendo feito o touchdown, o jogo estava praticamente morto, né? E quando a gente olha para as estatísticas do jogo, é realmente muito impressionante. Você pensar que o Bills fez 30 pontos, eles tiveram 28 first downs, eles não puntaram, não teve punch. O punter foi estilo Wallace Playbook aí, ó, ficou sentado lá, não fez nada. 450 jardas no ataque, e os caras perderam, cara. Eu concordo que você não pode deixar para uma jogada decidir, e eu não tô tirando o mérito do Denver Broncos, que fez um trabalho absurdo, cara. Mas a gente não pode ser ingênuo de achar que aquela interferência de passe não foi decisiva para o jogo. E um detalhe que me chamou também bastante atenção. Dois detalhes, na verdade. Um foi a rapidez com que os árbitros fizeram uma revisão e logo confirmaram. E a gente já viu os árbitros demorarem outras vezes em jogadas que valiam muito menos, né? Já teve mais de uma situação da gente estar assistindo o jogo e brincar que tá parecendo o VAR do Brasileirão, né? Os caras levando um tempão para decidir uma jogada que às vezes é uma jogada que não vale nada, é um first down não, desculpa. É uma primeira descida, assim, então, primeiro snap, aí os caras estão lá discutindo o sexo dos anjos. Então me chamou muita atenção isso. E uma coisa que me chamou a atenção foi por que o Sean McDermott não pediu tempo, cara? Se ele viu que a jogada estava sendo... os árbitros estavam ali meio na dúvida e pelo replay do telão já estava dando para ver, pede o tempo, cara, para dar aquela forçada de parar o jogo e os árbitros terem que olhar para a jogada de novo, sacou? Mas ele não pediu tempo. Então, assim, detalhezinhos à parte, foi um jogo muito pegado e foi decidido nos detalhes. Pena que não foi apenas nos detalhes de campo, foram detalhes extracampo também. Dito isso, eu apoio a luta dos árbitros e apoio as estratégias do proletariado para poder reivindicar alguma coisa, né? E, de novo, já passou da hora de profissionalizar os árbitros. Eu também estava torcendo pro Bills. Eu fiquei bem solidário vendo a coletiva do Josh Allen depois da partida, em prantos, falando que deixou o time dele na mão. Aí foram pro Dion Dawkins e perguntaram para ele sobre o Josh Allen ter falado isso. E ele não conseguiu nem responder, tava chorando, aquela montanha de homens estava chorando de soluçar. Eu acho que, no fundo, por mais que eles falem que eles tentam bloquear o ruído externo, papo de mídia, de torcida, eu acho que para eles também estava pesando o agora ou nunca, que a gente falou várias vezes aqui no podcast. Não tem Lamar, não tem Mahomes, não tem Joe Burrow. É a nossa vez, a gente vai chegar no Super Bowl. E, especificamente sobre o Josh Allen, pensando em construção de carreira, de legado, eu não acho que ele chegar e perder, e seria o 5º Super Bowl perdido pelo Bills, né, o 4 com o Jim Kelly e o 5º com o Josh Allen, eu não acho que seria pior do que não chegar, não. Eu acho que pro Josh Allen chegar e disputar, mesmo que perdesse por um Seahawks ou por um Rams, jogando a bola que eles estão jogando, eu acho que seria um degrau a mais no legado e não a menos, entendeu? Só que a pressão talvez fosse até maior por conta disso. Então, solidarizei, entendi que isso pesou pra caramba, e eu acho que esse choro tem a ver com isso, com essa questão da pressão que eles também se colocaram de ser o agora ou nunca. E é exatamente essa pressão que fez o Josh Allen ter um jogo terrível, porque você não precisa tomar só um dos lados, só o do lado que o nosso Gilson, que tá aqui no chat, adora. Ah, porque a narrativa que fala por aí é que ele é pipoqueiro. Cara, se você está convivendo em bolhas que só falam dessa narrativa, sem ser pelo meme, que falam sério desse jeito, você tem que sair dessas bolhas, sai desses grupos e não discute com essa galera. Por quê? É muito fácil, cara, perceber que o Bills, com esse elenco, só chegou aonde chegou porque tem o Josh Allen, e que um dos culpados pela derrota foi também o Josh Allen. Teve overthrow, teve passe errado, teve fumbles inexplicáveis. O final do primeiro tempo, que era para reduzir a diferença para 4 pontos, ele entregou a bola 2 vezes com 2 fumbles. Ou um fumble e uma interceptação.
Então foi com 13 pontos em vez de 4, sei lá, uma conta dessa, assim. Inexplicável. Aquele que já tá com, acho que é quarta descida, o relógio quase estourando, e ele joga a bola pra trás, tipo, dá pra você ver que ele não tava no uso normal das faculdades mentais do Josh Allen, Hero Ball, do Josh Allen que carrega o time. Ele sentiu a pressão e colou a placa. A pressão afeta, e pode né, acontecer. Tico? A pressão afeta, né? E aí, assim, a pressão na temporada regular é uma coisa, a pressão no playoff, quando tá valendo ali tudo, é outra, né? E não dá pra passar pano. Por quê? O time não ajuda, precisa de mais talento, concordo com isso tudo. Mas se você é o MVP e você ganha 55 milhões de dólares por ano, você é o cara que é pago pra aguentar essa pressão e não errar. E aí eu acho que é ok ele errar também, porque não é perfeito, é ser humano, e ele admitiu o erro na coletiva aos prantos e falar que deixou o time na mão. Então, o Bills só é o Bills porque tem o Josh Allen, e também só não chega ao Super Bowl e ganha o Super Bowl por causa do Josh Allen. Não é demérito, entendeu? Não é uma crítica, não é pipoca, não é simplesmente um fato do que ele apresentou dentro. Não é excludente, né? Os fatos estão aí. Exato. Né? Só que na era da lacração das redes sociais, você tem que ser ou ele é o maravilhoso e o time inteiro é um merda que deixa ele na mão e o Sean McDermott foi demitido por isso, ou ele é o bosta pipoqueiro que nunca vai ganhar título, entendeu? Você tem que lacrar sendo preto ou branco, você não pode ter essa margem intermediária aí. Eu acho que a campanha do Bills como um todo fica bem no meio desse caminho. O Sean McDermott foi vítima do próprio sucesso? Foi, com certeza. Ele chegou aos playoffs todos os anos em que ele esteve na frente do Bills. O primeiro ano sem o Josh Allen, como bem lembrado lá na diretoria. Primeiro ano com Tyrod Taylor. Só que você bater na trave 9 anos e não avançar faz com que você seja vítima do seu próprio sucesso. Eu acho que vai ser disputado aí, a não ser que ele não queira emendar outro trabalho agora que algumas vagas foram preenchidas. Então as boas oportunidades vão diminuindo. Não sei se Ravens ou Steelers iriam atrás de um perfil Sean McDermott. Por quê? Porque ele tem alguma semelhança com os perfis Harbaugh e Mike Tomlin. Então talvez, se eles estão querendo sangue novo, o McDermott não vai ser este cara. Mas eu acho também que é uma demissão ok, não é um absurdo. O que eu acho absurdo é manter o Brandon Beane. Não só manter o GM e promovê-lo. Ele foi promovido a presidente de operações de futebol. Ele é general manager e agora presidente das operações de futebol do Buffalo. Aí eu acho que é errado. Porque se a gente tá ano após ano questionando montagem de time, falta de talento ao redor, Josh Allen sobrecarregado, isso tem que estar na mão do GM. Quando você vai para um playoff com Kyle Coleman, Khalil Shakir e Brandon Cooks de recebedores, Curtis Samuel de recebedor, você tem que questionar o GM. Essas escolhas não foram bem feitas. E ele foi promovido no final das contas. Agora, o Sean McDermott demitido para tentar um sangue novo aí, seja o Joe Brady, que já é o atual coordenador ofensivo lá, ou seja outro nome, eu não acho que seja um absurdo, não. Do lado do Broncos, você ganha uma partida dessa, na tábua da beirada, chamada polêmica. Só falar um pouquinho sobre a arbitragem. Discordei de algumas marcações, também acho que na hora ali, na velocidade do jogo, e o que me espanta não é ter opiniões diferentes sobre a jogada. O que me espanta é ela não ser nem revisada, porque já estava no overtime, o segundo jogo do Seahawks 49ers já estava atrasado, e os caras não se deram nem o timeout da arbitragem para conferir. Eles emendaram e sem explicação no microfone, bora, interceptação, primeira para 10, bola do Broncos e vambora. Então, isso aí realmente, quando a gente fala de falta de critério, de falta de profissionalismo, eu acho que nem chega nessa premeditação que o Magal defende, não, do tipo assim, marca o que você pensar de primeira, não se preocupa com a precisão da sua chamada. Por quê? Porque enquanto a gente não for profissional, a gente não pode ser cobrado quanto a isso. Eu não acho que chegue nesse nível de premeditação. Eu acho que falta realmente critério e essas pressões externas, seja porque o jogo tá demorando muito e o outro jogo precisa começar, eu acho que elas interferem, às vezes, inconscientemente mais do que deveriam. Então não duvido que pode ser por isso. Agora, se a chamada é revista, como disse o Oli, no dia seguinte aparecer um frame, mesmo que não aparecesse na hora, mas eles mantêm a marcação de campo e interceptação, ok. A reclamação do Sean McDermott na coletiva depois foi até essa. Como que eles tomaram uma jogada que dividiu tanto? É meio a meio. Você pode olhar aí quem não torce nem pra Broncos nem pra Bills, tá todo mundo dividido. Nós três aqui nos dividimos também. A gente tava lá no nosso NFL etc. Fan Fest, na Magal's Residence, tava dividido, metade para um lado, metade para o outro. Como que numa polêmica dessa, o juiz
tá convicto ali que a marcação de campo tá certa e manda seguir o jogo. Entendeu? É a única crítica que eu faço. Agora, que balde de água fria pro Denver Broncos conseguir essa vitória, classificar para a final de conferência e ter a notícia de que no penúltimo snap o Bo Nix fraturou o tornozelo. Então, assim, tem aquela coisa também do next man up, né? O próximo aí na fila, vai entrar e vai jogar. O Sean Payton já confirmou, é Jared Stidham mesmo, um cara que ele é apaixonado como quarterback backup, mas, obviamente, as chances do Broncos diminuem consideravelmente. Não é impossível? Acho que não é impossível. O Patriots vai chegar em Denver e amassar o Broncos do Jared Stidham? Eu acho que não vai, daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Patriots contra o Texans. Mas que realmente é um balde de água fria danado no momento da comemoração. A gente que estava junto, a gente ficou em choque. Todo mundo procurando para confirmar, porque a notícia era tão absurda que parecia até que era fake news. E não era, né? Então você imagina o peso dessa notícia pro time. Independente do degrau de qualidade pro backup, pro Jared Stidham. Vocês acham que a notícia do jeito que foi, uma semana pro próximo jogo, pode realmente desmoronar a moral do Broncos? Não, eu acho que pode, na verdade, a notícia ter sido dada logo depois do jogo, acho que pode dar mais tempo para o Stidham se preparar mentalmente para essa partida, e o famoso Copa de 70, né? Não vai precisar do 62, na verdade, não vai precisar do Newton Santos ficar correndo no quarto do Pelé e no quarto do Garrincha, né? Fala assim, ó, Pelé, você vai recuperar? E aí o Garrincha falou, é contigo, velho, o Negão não vai jogar. Aí ficava um do outro, né? Não, já deram a notícia e é o Stidham mesmo, mas também pode ser o outro lado, né, Magal? O cara pode começar a sentir a pressão do momento e o que estragou foi o churrasco do dia seguinte, né? Não pôde ter porque o rapaz estava lá convalescente. Não, eu fiquei muito chocado, assim, porque parece uma parada, assim, e não é nem assim uma luxação, não. Acabou, fora da parada. Cirurgia. Pra ser mais sincero, né, até porque a gente tá tomando a cervejinha também, né, também coisa. Eu já soube da notícia, acho que foi o Ticas que me falou, e falou assim, eu falei assim, é sério? Eu falei assim, já está sendo operado. Ou seja, ele já tava lá com a bundinha de fora tomando anestesia. Absurdo, cara. Magal, e tem um detalhe. Se é você nessa situação, vamos botar você. Você é o Bo Nix, está no Broncos agora. Você vai pra faca, manda amputar o pé e bota a perna mecânica pra jogar no final de semana seguinte? Como eu diria aquele grande meme da internet, jamais. Jamais. Não, cara, tem futuro aí, ué. Calma. Estamos só começando a brincadeira. Tem um detalhezinho aí, Ticas, que passou despercebido da galera. E eu faço questão de trazer, porque aqui você tem informação. Denver Broncos chega, né, à final da AFC. Sabe quem é o jogador do Denver Broncos mais bem pago nesse momento? Russell Wilson. Patrick Surtain. Tá de sacanagem. Russell Wilson, cara. O que ficou do contrato dele é porque em 22, eu confesso que eu tinha perdido a magnitude desse contrato. Em 22, o contrato dele foi de 5 anos, de 245 milhões de dólares. É um contrato muito grande. Sacou? Então, mesmo ele tendo saído, e ele ficaram com aquele negócio de o Denver tem que pagar, né? Uma parte, pra se livrar dele. Então, ele é o cara mais bem pago. Pra você ver como é que são as coisas. Pra você ver que às vezes não é estrela. E aí pra você ver que o trabalho do GM, o trabalho de um draft bem feito, o trabalho de uma comissão técnica bem feita, quando tudo é bem planejado, funciona. Apesar de eu não ir com a cara do John Elway, mas olha como o trabalho tá bem feito. A gente fez chacota do Bo Nix aqui, do bromance do Sean Payton com o Bo Nix, né? E o Sean Payton falou, e agora ele... por conta do que ele levava na mochilinha, lembra? Na mochilinha só tinha uma chuteira, uma... como é que chama? Garrafinha uma d'água. band de aquecimento e a garrafinha d'água. Eu não lembro o termo exato que o Sean Payton usou, mas ele falou uma parada assim... Tipo, cara, o Bo Nix é o futuro, não sei o quê. Ele falou uma parada muito fora, assim, para aquele momento, né? Que a gente aqui, nós três aqui, fizemos chacota. E olha aí, cara. Olha aí o que o Bo Nix tá fazendo. Ao contrário agora nós vamos descobrir, né? O que é o Sean Payton, o que é o Bo Nix, né? Não. Até a página 29, né, cara? Porque também, assim, o Stidham
O último passe dele foi em 2023. A gente pesquisou isso também. Cara, tem quase 3 anos que o maluco não dá um passe dentro de um campo. Agora ele vai estar na final de conferência. Então, assim, sinceramente, se ele chegar lá no início do jogo colando a placa 100%, eu não vou julgar. Eu não vou julgar. Se for aquele lance tipo o Super Bowl do Broncos e Seahawks, primeiro snap pra dentro da endzone, cara, eu não vou me espantar. E vou dizer mais, entendo. Você imagina a cara do Stidham assistindo o jogo e já até pensando assim, né, caraca, bicho, vou levar um anel aí na maciota, né? Vou levar um anel sentadinho aqui, tranquilo, só curtindo a festa. E aí recebendo a ligaçãozinha da CT. Ó, o cara foi pra faca mesmo, te prepara. Cara, nossa, posso me compadecer aqui, Ticas? Gente, imagina o que não tá passando na cabeça do Stidham, cara. O que não vai ser a semana desse maluco aí, cara? Puta merda. Stidham, muita força pra você aí, meu guerreirinho. Então, só lembrar, Ticas, que eu citei aqui essa coisa da amputação, porque eu lembrei do Carlos Castilho, grande goleiro do Fluminense, que amputou o dedo mindinho, porque eu recebi um diagnóstico dos médicos em 57 de que ia ter que desfalcar o Fluminense por 2 meses. Aí o que ele fez? Entrou na faca, amputou o mindinho e que se dane pra lá. E aí 2 semanas depois ele tava de volta, tava no gol do Fluminense e foi bicampeão com o Brasil, seleção 57 e 62. O Castilho preferiu amputar. Eu entendo você citar essa questão do... Dá um jeito de amarrar aí, faz igual o Justin Herbert, né? Quebrou o dedo, operou, meteu o parafuso, colocou uma luva de boxe, foi pra campo e começou a dar stiff arm na galera. No caso de você ir pra uma final de conferência, e aí eu tô vendo até o pessoal do Patriots, como o nosso maestro Dia, comemorarem muito. Nossa, vocês acharam que a gente não ia voltar, e agora voltamos e estamos de volta. Cara, o Joe Burrow, quando chegou no Super Bowl também, achou que era o primeiro de muitos que ele ia disputar. E aí, 4, 5 anos depois, a gente viu como é que a banda toca, né, na NFL. Então, calma lá. Se tivesse possibilidade, eu acredito que ele iria numa perna só tentar vencer esses 2 jogos aí para depois ir tratar. É porque quando você fala de fratura e dependendo da gravidade, aí o Champeito até falou, né, que já ia começar o procedimento, aí depois corrigiu o reporte, acho que foi o reporte que estava errado, que na verdade estava só imobilizando para poder operar hoje, na terça-feira. Enfim, se já foi determinado isso, nem dera a possibilidade, eu acredito que o próprio time não abriria a mão se tivesse uma possibilidade, mesmo que ele estourasse o tornozelo pro resto da vida. Se tivesse a possibilidade, o Broncos contaria com ele, mesmo com o tornozelo enfaixado, que com o Jared Stidham. Se não teve jeito mesmo, já foi declarado fora, porque não dá, né? Mas eu entendo o seu argumento. Olha, eu acho que tendo possibilidade tinha que ir pra dentro mesmo, você não sabe se vai voltar. Joe Burrow nunca mais nem chegou perto, né? Sentiu nem o cheirinho de final de conferência depois. Alô pra galera que chegou atrasada. Não, atrasada não, chegou a tempo ainda, mas chegou depois. O Will Clay Santana, o nosso Will, o rei das bets do NFL, etc, diretoria. Douglas Wade, felizão com o seu Patriots também, com a filhinha maravilhosa, trajando as cores de New England, mandando foto lá no diretoria, um abração pra ele. Beijo pra pequena. Fernando Pedrotti, nosso Ticketmaster direto de Salvador. O homem não para, igual o nosso Lelinho, o homem não para também. Bernardo Grilo, como sempre, marcando a presença, veio aqui pela primeira vez, agora ele volta batendo ponto toda a live. Muito obrigado, como sempre. Alexander Marques, quem vai perder o Super Bowl para Seattle? É uma boa pergunta, hein? Daqui a pouco no Palpite Cetra a gente gasta essa aí. Rafael Viana, nosso Rafa também felizão com a sua classificação junto do Rams para a final de conferência. E o nosso Rushin Tawag, o nosso jovem emocionado do NFL de diretoria, dizendo que o Champeito escolheu esse menino backup a dedo. Sei não. Acho que dá para jogar. Eu também acho, mas não vou queimar a pauta não. O bom de ter tido esse jogo dramático, desgastante, a gente terminou esse jogo cansados, né? Esgotados de acompanhar esse drama. É que aí já temos Seattle Seahawks e São Francisco 49ers, que já abriu o jogo com o retorno do kickoff para touchdown, e daí Seahawks só voo de cruzeiro, né? Só paz, só tranquilidade, um amasso total, 41-6, sem chance pro 49ers, sem chance pro Brock Purdy. E aí fica a pergunta, que igual a mesma pergunta do nosso Alexander, né? O pessoal da UFC tá só disputando quem vai perder pro Seahawks no Super Bowl? Sim ou não? Não, acho que isso é exagero. É exagero. O que a gente viu ali no jogo do São Francisco foi o famoso dia de tragédia. Igual o próprio
o próprio Broncos já sofreu aí no Super Bowl, que eu estava comentando mais cedo, igual o Panthers sofreu no Super Bowl, quando o nosso querido homem fashion, né, o Cam Newton, achou também que ia chegar e ia levar o Super Bowl, e tomou uma aula de humildade do Von Miller. Tem dia que é assim, tem dia que dá tudo errado, né? E na verdade, se eu for parar para pensar, como foi 41-6, nesse retorno de touchdown, que deve ter demorado uns 15 segundos, o Seahawks já fez toda a pontuação necessária para ganhar do 49ers. Só nesse retorno aí, 15 segundos já tinha feito toda a pontuação necessária para ganhar do 49ers. O que é triste, né? Obviamente, aqui em casa ficou aquele climão gostoso, né? Todo mundo animado, eu com camisa do 49ers, minha mulher com camisa do 49ers, aí... dureza, mas esses momentos são os momentos que ensinam, né? Eu acho que o tamanho do vexame, eu não acho que ele era esperado, mas ele também não surpreende. Porque se você for parar para pensar, já tem bastante tempo que o Seahawks não vem, o 49ers, ele não avança ao longo da temporada regular ou crescente. Ele avança na temporada tropeçando, né? Aí lesiona alguém, vamos que vamos. Aí tem jogo que é ótimo. Você vê que semana passada o que o São Francisco conseguiu fazer, né? Ainda que tivesse num jogo difícil, apertado, mas, cara, sacou aquela trick play lá com o Jennings lançando pro CMC. De algum jeito a coisa funcionou. Então, uma semana em que de algum jeito a coisa funcionou foi sucedida por uma semana que nada funcionou de jeito nenhum. Ninguém funcionou. Nem quem estava funcionando semana passada não funcionou. O CMC não conseguiu fazer nada. O Kendricks na defesa não conseguiu fazer nada. O Jennings não conseguiu fazer nada. Não tinha ninguém fazendo nada. Nem o Brock Purdy também não estava conseguindo fazer nada. E não só eles, né? Tanto o Kyle Shanahan quanto o agora falecido Robert Saleh também não estava arrumando nada. Porque, você tomou eu entendo você tomar ali um touchdown de retorno no kickoff, beleza, te dá uma desestabilizada. Mas a função do profissional é entubar, respirar e voltar. E vambora, né? Vamos organizar a casa aqui. A casa ficou desorganizada até o intervalo. No intervalo, você tem que sentar e reorganizar a casa. O que a gente viu logo depois do intervalo foi como se não tivesse tido intervalo. Foi a mesma coisa que a gente estava vendo antes do intervalo. Então, assim, você foi pro vestiário e fez o quê, Kyle Shanahan? Robert Saleh foi pro vestiário e fez o quê? Não fez nada. E aí, tanto a coisa estava fora de controle, e quando eu digo fora de controle, a CT em relação aos jogadores, que a gente viu Trent Williams arrumando confusão, porque os árbitros já estavam começando assim, velho, os caras estão sendo humilhados, deixa passar. Mas teve mão na cara do Trent Williams depois de jogada, que teria sido falta. O Lenoir simplesmente meteu uma cabeçada, se não me engano foi no Smith-Njigba, do nada, e uma puta de uma cabeçada. Não foi uma cabeçada assim, do nada. Então assim, cara, se você tá vendo que o seu time tá perdendo a cabeça, a função é sua como head coach, pô. Você tem que botar a galera de volta pro prumo. Ou você tem que tirar o cara. O Lenoir tá dando cabeçada no maluco depois da jogada, você tem que tirar o cara de campo. Assim, irmão, você não tá com o emocional pra estar dentro de campo, senta. Bota o outro cara. E uma coisa que eu fiquei reclamando ao longo do jogo inteiro. Cara, chegou ali do meio do terceiro quarto pra frente, já tava evidente que o time não ia reagir. Evidente que o time não ia reagir. Pra que você manteve todos os starters? O CMC já tava reclamando do ombro. Pra que você manteve todos os starters? A gente viu o Bo Nix fraturar no último snap do jogo. Aí, imagina se o Brock Purdy me rompe um Aquiles. Se o CMC me tem, por exemplo, uma fratura de tornozelo igual essa aí do Bo Nix. Tem que lembrar que a gente já está no final de janeiro. Não é uma lesão em outubro que você perde o cara pra temporada, mas ele tem praticamente um ano, né, pra voltar. E se a gente pensar, por exemplo, que um rompimento de LCA, o cara volta aí com 8, 9 meses, uma coisa boba na NFL, né? Um rompimento de LCA hoje, em janeiro, já atrapalharia o cara pro início da temporada. Porque se bobear no primeiro mês, o cara não teria voltado ainda.
Então, eu achei assim, de uma irresponsabilidade do Kyle Shanahan absurda, o que só me mostrou o quão fora de controle, ou fora do controle, talvez, né, melhor, fora do controle ele tava. Pra que no quarto tinha algum starter jogando? Pra fazer o quê? Pra meter 40 pontos em um quarto? Cara, impossível, entendeu? Então, assume que o dia acabou, tira seus starters de campo, até pra você dar rodagem pra galera de segundo e terceiro string. Porque o cara de segundo e terceiro string também fica desmotivado. Que o cara olha pro jogo e fala assim, bicho, os starters não estão conseguindo fazer nada, a gente não vai virar. Pô, professor, deixa eu entrar, pô. Deixa eu rodar um pouco. Deixa eu pegar um pouco de quilometragem aí. Mas não, cara. Não. Então, eu acho que é má gestão e eu esperaria que algum movimento já tivesse acontecendo lá no Levi's Stadium, lá no CT elétrico, né, do 49ers. Porque, assim, pra mim é a mesma questão do Bills aí, ué. Vira e mexe, bate na porta. Não muda ninguém. Sempre aquele rame-rame. E agora? Aí beleza, o Saleh saiu pra ser head coach. Depois nós vamos falar disso. Mas e aí, o Kyle Shanahan? Vai ficar lá? Qual vai ser? E os outros caras que estão lá? Vão ficar lá? Qual vai ser? Qual foi essa que eles fizeram no ano passado de fazer essa venda geral aí, essa ponta de estoque da defesa? Mandou o Hufanga, mandou a galera pra outros times aí. O Hufanga jogando bola pra cacete, a gente viu. Qual foi dessa também? Aí ninguém vai falar do GM também. Então, cara, sei não. Eu acho que tá muito bagunçado lá no São Francisco. E pra mim esse jogo foi a epítome da bagunça que tá lá. Mas São Francisco acaba sempre se apoiando nas lesões, né? Acaba sempre tendo essa narrativa aí pra poder escudar as decisões do GM do Kyle Shanahan. Mas eu vou dizer aqui, Ticas, os verdadeiros responsáveis pela derrota do 49ers, que são a equipe da ESPN, que inexplicavelmente, logo antes do jogo, votou que os recebedores do Seahawks eram piores... Da NFL Network. Da NFL Network. Da ESPN. Era no pré-jogo da NFL Network. Acho que era ESPN. Se bem que agora juntou os dois. Tudo farinha no saco ESPN. agora, O programa estava passando na NFL Network, mas era da ESPN. E disse que o Special Teams do Seahawks era pior do que o do 49ers. Ou seja, os recebedores e o Special Teams do Seahawks eram piores do que os do 49ers. E quem é a interseção desses dois? Rashid Shaheed. Começou o jogo decidindo. Atravessou 90 jardas lá e fez o touchdown. Ele é um dos recebedores do Seahawks, recebe bola decisiva, não é que o Shaheed é qualquer nota de recebedor, mas tem o Smith-Njigba, tem uma porrada de gente para receber bola lá no Seahawks, que simplesmente eu acho que a equipe da ESPN esqueceu. Só ficou ainda com os recebedores antigos do 49ers ali. Deve estar lembrando, sei lá, do Jerry Rice, alguma coisa assim. Porque, pelo amor de Deus, cara, assim, o Seahawks é um time que tem que ser levado a sério, gente. E pode estar com o Sam Darnold de quarterback, você não confiar plenamente nele, mas ele tem arma para poder fazer o jogo girar, fazer o jogo rodar, e com um play call ajustado, é um cara que pode fazer 41 pontos em qualquer time da NFL. A nota triste é que eles perderam, e nisso eu acho que perderam um grande duelo que existiria na final de conferência aí, perderam o Zach Charbonnet para esse jogo decisivo, e aí eles perderam dois deles, que é Charbonnet e Kenneth Walker, que é o duo de running backs que tem funcionado nessa temporada para todo mundo que tem, inclusive para o Rams, que tem o Kyren Williams e o Blake Corum. Então, acho que esses detalhes esse detalhe do running back pode até fazer diferença na final de divisão. Agora, contra o 49ers, foi um atropelo gigante. Eu passaria um pano se a gente considerar que, além das lesões, foram 5 dias de intervalo para o último jogo contra o Eagles na Filadélfia, contra 2 semanas de bye do Seahawks como campeão da conferência, first seed, e não jogou o wild card. Mas, rival de divisão, um time que você conhece tão bem, 41-6, um amasso deste tamanho, aí, igual o Magal falou, você tem que botar também um pouco na conta de coaching, porque a gente começou a ver, depois que o Seahawks abriu 2 posses no primeiro quarto,
cara, a galera parecia que tava meio que entregue. Tipo assim, ó, batemos no teto, e isso dentro de campo, a postura, tackle com ângulo errado, os caras batendo, igual o two-hand, né, batendo as duas mãos, e deixando o cara seguir com a jogada. O Kenneth Walker fez um touchdown ridículo, que ele passou por 3 defensores que chegaram com um contato completo nele e não conseguiram derrubar. Então, tipo assim, e ele não mudou a direção e nem abaixou o ombro, ele continuou no mesmo ritmo que ele tava. Então, isso aí não dá pra passar pano, não. Eu entendo todos os problemas, um rival de divisão, você pode perder, você pode tomar 2, 3 posses, mas do jeito que foi realmente muito feio. Acho que é uma derrota que vai marcar mesmo o prosseguimento aí do trabalho do Shanahan no 49ers. Agora, o Seahawks não tem nada a ver com isso, tem o mérito de não ter tirado o pé, né? Fez como prega nosso maestro Júnior e girou a faca. Qualquer oportunidade, continua indo pra dentro e convertendo quarta descida e não saindo de campo e não ficando satisfeito só com o field goal. Atropelo. Então, promessa de jogão aí na final de conferência e preocupação pro lado do Rams, que vai ter que enfrentar essa máquina aí. Né? O ótimo trabalho do Mike McDonald deve ser realmente o vencedor do prêmio de técnico do ano. Em breve saberemos. Mais gente chegou no chat aqui mandando o seu alô, deixa eu recuperar para mandar aquele abraço forte. Fernando Palácio, nosso sonso, me responde no WhatsApp que a gente tá te devendo uma grana do nosso FanFest. Um abraço para você. Bruno Real, todo feliz também com o Patriots na final de conferência. O Alexander lembra que o Dable está sendo cogitado para head coach do Bills no lugar do Sean McDermott. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Léo Schiave mandando seu alô, como sempre, falando que pelo menos o J.J. McCarthy não tem pipocado em playoff, é verdade. E o Brian não é flores que se cheire. Tá bom. A gente sabe qual é a sua estratégia. Mas quem? O FS deve ser Fernando Moraes, né? Falando que chegou atrasado para discordar porque o Guilherme Cohen explicou certinho o lance da interceptação. Ele nunca teve controle da bola, ele precisa resistir à queda. Pois é. Mas assim, a gente teve especialista de arbitragem americano também falando que deveria ter sido dada a recepção. Então não as opiniões são divididas, não tem 100% de garantia, e o que me incomodou justamente nessa discussão é gente vindo com letra de regra do que tem que ter o top, tem que fazer isso e aquilo, e não fez. Cara, outro dia teve um Ravens e Steelers, que o Aaron Rodgers sofreu um fumble, ele caiu de joelho com uma mão na bola, o defensor com outra, e foi dado posse para ele no ataque. Então, se você não entende que isto é uma falta de critério absurda e que não pode jogar flanela na dúvida, aí realmente não dá pra você defender. Se você defende que aquilo foi recepção, a do Bills tem que ser também. Se você defende que aquilo foi questionável e a marcação foi errada, aí tudo bem discordar e que foi interceptação. O que não dá é pra ir sempre do lado da arbitragem, né? E árbitro, ainda mais comentarista, é corporativista, seja o brasileiro, seja o americano. Então calma lá, né? Tem razão pra debate à vontade aí. Primeiro jogo de domingo. Ele até foi disputado, não foi de qualidade técnica assim muito alta, muitos erros de lado a lado, e o Patriots saiu vencedor contra o Texas por 28-16, numa atuação que eu acredito que vai ficar marcada como divisor de águas negativo da carreira do C.J. Stroud, com 4 interceptações no primeiro tempo. O Drake May também perdeu, se eu não me engano, 4 fumbles. Teve 4 fumbles durante o jogo? Teve, mas eu acho que ele só perdeu a posse de 1 ou 2. Os outros foram recuperados. Então, no final das contas, não fica tão pesado, né, no stats. Como o pessoal comentou no chat aqui, teve 3 passes para touchdown. Então, isso equilibra, né? Agora, o C.J. Stroud, pelo amor de Deus, né? Que decepção depois daquele primeiro ano dele e essa bolinha que ele tá apresentando. Eu vou falar que eu queimei a língua, gostoso. Quando eu fui palpitar e eu dei o palpite aqui, vitória do Texans, eu virei e falei assim, o C.J. Stroud não vai ter um jogo tão ruim quanto ele teve contra os Steelers. Foi um jogo de 4 ou 5 fumbles e ele venceu. E ele teve um pior, porque 4 interceptações, uma pick six logo no início. Complicado o C.J. Stroud, né? Não, então, mas você acertou, Ticas. Ele não teve um jogo tão ruim quanto, ele teve um pior. Tá certo. Não foi tão ruim quanto, foi pior. Mas aquilo, né? Só teve um pouco de equilíbrio no jogo, porque a defesa do Texans é um fenômeno. E conseguiu manter o time na partida até os momentos finais. Porque o C.J. Stroud ele tava de sacanagem com a defesa. Se você deixasse os linebackers do Texas, a galera da DL, chegar perto do C.J. Stroud, eles iam bater nesse maluco. Véio. Ainda bem que as unidades ficam separadas e nessa hora a CT bota mais gente entre um e outro para poder o cara não conseguir nem olhar para o outro lado lá, porque senão ele arranca a cabeça do maluco.
A gente cogitou, e estava correto se fizesse isso o DeMeco Ryans, de voltar com o Davis Mills, pô. Porque estava claro, o jogo estava claro. Estava claro que a defesa do Texans tinha mantido a partida sob controle, que estava perto e que a peça do ataque que não estava funcionando era o CJ Stroud. Porque, por mais que você queira falar que algumas chamadas foram arriscadas e tal, quem tem o controle de execução ali é o quarterback. Então, as opções dele são as de cada jogada, são 4, 5, 6 opções para a mesma jogada. E ele estava sempre fazendo a escolha pior, onde estava o cara mais marcado, onde estava o jogador em pior situação de recepção, ou então decidindo ficar com a bola enquanto tem uma montanha vindo com um braço esticado para poder te forçar o fumble. Então, realmente me preocupa muito o futuro do CJ Stroud e no Houston Texans, se ele continuar tendo jogos assim, e essa temporada regular já não foi das melhores dele por lá, não. Do outro lado da bola, o Patriots pode ficar animado porque tem uma defesa que é elite também. Jogando contra uma defesa como a do Houston Texans, né, com um ataque executando nada, os caras fizeram o jogo, não deixaram nada no campo pro CJ Stroud trabalhar e conseguiram fazer ele colar as placas. Mas do lado do ataque ainda preocupa essa falta de cuidado do Drake Bey com a bola. Às vezes a autoconfiança dele exagera um pouco e ele ainda não está lá nesse panteão aí, ele ainda não é esse quarterback que ele pensa que ele é, né? Pode até chegar, mas ele tem que começar a saber trabalhar as bolas mais curtas, a jogada mais segura. Ele tem 2 corredores que são fantásticos, então tem que dar a bola para eles. Então o Drake May às vezes sobe um pouquinho no salto, e isso é preocupante no caso do Patriots. Vai pegar agora um Broncos sem QB e vamos ver, né? Se ele pelo menos faz o básico. Se ele conseguir fazer o básico, o Patriots está no Super Bowl. Pois é, cara. Eu tinha esquecido disso, eu confesso. Eu tava pensando aqui no CJ Stroud, tinha olhado umas coisas. Cara, o CJ Stroud, ele bate em playoff todo ano, pô. E ele tá 3-3 em playoff. Ele não tá mal, entendeu? Se você pensar o time que ele foi parar e o início de carreira que ele tá tendo, é um bom time, cara. Eu acho que a gente fica meio enviesado. É um bom time, não, é uma boa carreira. Eu acho que a gente fica meio enviesado porque a gente fica com esse sempre próximo passo, né? O cara bate na trave e não entra. O cara chega, mas não avança. Mas o cara chega, né, cara? E aí, assim, só a título de comparação, peguei uma outra pessoa, um outro quarterback aleatório aqui, só pra ver, assim. Dak Prescott, por exemplo. Dak Prescott tá 2-5 em playoff. E aí trago um dado pra você aqui, Ticas. Você sabe quantos anos o CJ Stroud tinha quando o Dak Prescott foi draftado? 14. 14 aninhos. Dak Prescott entrando na NFL, CJ Stroud 14 aninhos. Hoje o CJ Stroud tem um histórico de playoff melhor do que o do Dak Prescott. Também conhecido como cinturinha, também conhecido como o MVP do povo. Então acho que a gente precisa pegar um pouco leve com o CJ Stroud por um lado. Por outro lado, faça. O Dak Prescott, depois do primeiro ano dele, que ele foi também, acho, calor ofensivo, ele ou o Zeke, agora eu já não lembro, mas ele jogou muito bem o primeiro ano. Ele passou off-season, as férias, viajando com o Micah Parsons pra tirar onda aí, fazendo podcast no Bleacher Report, lutando sumô com os caras e dando conselho pra quarterback adversário que, cara, levanta a cabeça, você vai ser muito bom na liga? Mas olha só, o tempo livre É uma pergunta objetiva. O Dak Prescott tirou essa onda de eu já sou o cara igual o CJ Stroud? Não, o Dak Prescott, ele ficou treinando a cintura dele, né? E eu preciso defender. O que o trabalhador faz no tempo livre dele é tempo livre dele, ele faz o que ele quiser. Por mais idiota que seja. Aí, o ponto que eu ia chegar era o seguinte. Por um lado, cara, olhando bem, o CJ Stroud tá com uma carreira legal. Um começo de carreira legal. Por outro lado, eu retirei o pano que eu passaria, que não era para ele ter colado essa placa do jeito que colou. Porque não é a primeira vez que ele está chegando no playoff. Ele já, inclusive, chegou e venceu o playoff, né? Então,
Durante o jogo, eu meio que tirei isso da minha cabeça e eu falei assim, pô, cara, mas o moleque tá novo, né? Colou a placa, ele sentiu a pressão, obviamente. E deu pra ver, assim, a carinha dele tava uma carinha de menino assustado. Ele na sideline, quando ele tomou uma das inúmeras interceptações que ele tomou, cara, a carinha dele na sideline era de pânico. A gente estava desconfiado, quando a gente estava junto, se não teve algum lance de início ali, ou até no jogo contra os Steelers, que pode ter tido uma concussão não diagnosticada. Porque não é só o número de interceptações, é a forma como ele foi interceptado, né? Jogando bola pro alto de qualquer jeito, sem janela nenhuma e forçando a bola e tal. Exatamente. E aí, do outro lado da bola, o nosso amigo Drake May tá chegando agora. Então existe uma chance de uma colagem de placa, uma colagem de giglê aí na frente? Existe. A gente precisa lidar com isso. Existe. Gente mais metida já colou giglê em playoff. Vide Cam Newton aí que eu comentei agora há pouco. Mas colou aí, uma placa bonita. A gente tem que também ser sincero que o Drake May é humildão. Tá aí No a galera, mas... a torcida, beleza, MVP, igual fizeram com o cinturinha algumas vezes, mas ele não tá botando essa marra igual o CJ Stroud botou no primeiro ano. Eu concordo, mas pra mim a questão não é marra. Porque o Drake May pode não botar marra e colar a placa do mesmo jeito. Verdade. Entende? O meu ponto é assim, da mesma forma que o CJ Stroud, eu tiro o pano dele, porque ele não deveria ter colado tanto essa placa, já que ele tem 6 jogos de playoff na carreira, o Drake May pode tranquilamente colar a placa, porque ele tá acabando de chegar. E a gente nunca vai saber o que se passa na cabeça do Coringa, o quanto que essa hypezinha do Drake May, MVP, não sei o que, taranã, não pode acabar afetando ele. E não dá pra gente tirar pelos outros quarterbacks que a gente já teve lá em New England. Não dá pra tirar. Porque quando o Tom Brady chega pros playoffs, você vê que a cabeça do Tom Brady já é uma cabeça completamente diferente. Ele já tinha ali como reserva uma mentalidade de atleta muito avançada, assim, né? Então, não estou querendo agorar, tá? Mas o torcedor dos Patriots tem que ter em mente que uma colada de placa do Drake May é possível. Plenamente possível e viável, tá? Eu acho que não precisa nem ser uma colada de placa, igual do CJ Stroud. Por quê? Quando a gente está criticando e a gente está decepcionado, como o nosso Bernardo Grilo também tá aqui no chat, o Léo Schiavi disse que não troca o J.J. McCarthy no CJ Stroud. Aí eu já acho que eu troco, tá? Aí a amostragem do McCarthy loucura, ainda é pequena, mas aí eu já não sei. É loucura, já. A gente tá nivelando ali também, né? Força não, Léo. Ajuda a gente aí. Ai, o Léo é brabo. Vamos de Sanda, vamos combinar só com Sanda, dá-lhe Sanda e vambora. Cara, a questão toda quando a gente fala do CJ Stroud é justamente, a gente tentou lembrar ali na mesa do bar, qual outro jogador jogou tanta bola, terminou o ano com a galera da mídia esportiva e tal, mídia especializada, tentando jogar ele aí top 5, top 7 da liga, pra depois parar de jogar bola. Depois desse primeiro ano dele, o coordenador ofensivo, Bob Slowick, foi candidato a head coach, fez um monte de entrevistas, só não foi contratado. No segundo ano que o CJ Stroud caiu, a culpa foi do Bob Slowick, demitiram. Aí agora foi o terceiro ano, levaram o Nick Caley de coordenador. Aí agora já tô falando, talvez não seja coordenador. Cara, o Davis Mills, quando entrou no lugar do CJ Stroud, ganhou os 3 jogos que ele jogou. Quando o CJ Stroud tava machucado, com desempenho, né, não é nem que ganhou, ganhou, só fazendo handoff. Não, com desempenho, passe. Pois é. E não é que brilhou também de espalhou de jogar bola, não. Mas assim, um jogo consistente, firme, né? Pois é. Exatamente. Só que o Jimmy Garoppolo, quando substituiu o Brady, também ganhou. Só pra lembrar. Mas aí, se você chega num jogo eliminatório, num divisional, e o seu quarterback no primeiro tempo lança 4 interceptações com o olho arregalado, senta pra olhar o tablet, dá pra ver que ali ele tá só olhando a tela. Ele não tá entendendo nada que tá acontecendo. Do jeito que ele volta pro campo, você percebe que o que ele viu no tabletzinho da Microsoft ali não ajudou em nada. E você não tem um culhão de bancar, cara, eu vou dar um start aqui, porque minha defesa é ótima, mas vai chegar um ponto que ela batendo cabeça sem descansar, vai sobrar pra ela. Verdade seja dito, o CJ Stroud até melhorou um pouquinho no segundo tempo. Né, ele foi um pouco mais, não teve mais turnover, eu acho, e aí o Woody Marks fez o turnover por ele, teve fumble, já em condição de pontuar, e aí a vaca desandou de vez.
Por isso que eu acho que a galera do Patriots tem que ter um pouco de calma também. A gente fica zoando aí, o confronto, a sequência, né, de confrontos mais fácil da história na temporada regular. Já é historicamente, né, terceira tabela mais fácil da história, depois pegou o Chargers todo escangalhado, aí pegou o Texans com o CJ Stroud jogando assim, vai pegar o Broncos com o Jarrett Stidham de quarterback. Então, calma. Por quê? Porque o jogo esteve ao alcance do Texans até perto do final. Foi bater 2 posses já no final. Então, o Texans ainda deu uma reagidinha. Por isso que eu ficava um pouquinho preocupado também. Tanto com a proteção de bola do Drake May, que eu não acho que é colar a placa e ter um jogo de CJ Stroud, mas é um jogo ruim, né? Não acertar os passes e não ter o Booty fazendo uma recepção de cinema. E aí, com a neve caindo, você vê em câmera lenta, a recepção foi de cinema. Mas o passe não foi tão bom, propaganda não. da NFL foi um pouco na frente, ele conseguiu o time, o Kiki Booty, ele conseguiu o time perfeito para com uma mão só trazer a bola de volta e completar a recepção. Então, se anima muito não, porque com a defesa do Broncos a vida também não vai ser fácil, apesar do quarterback reserva. E o CJ Stroud, é lógico, de Michael Ryan já deu entrevista falando que ele é o futuro, que ele vai corrigir, e a oportunidade que ele tinha, que ele acabou de abrir a janela de renovação, provavelmente ele perdeu, porque eles vão fazer a opção de 5º ano para ele jogar pelo menos mais um ano um contrato de calouro. Não tem como você renovar ele por 50, 40 e tantos milhões com essa bola que ele jogou esse ano. Infelizmente, não tem como. Não é sangria desatada, às vezes não tá perdido, mas precisa melhorar muito, mudar muito o que ele apresentou nos últimos 2 anos para virar o franchise do Texans mesmo. E aí, não tem o que fazer agora, concordo com o Michael Ryan, próximo ano vai ser refém, né? Não tem jeito. Patriots não tem nada a ver com isso, tem mais que comemorar mesmo a volta a uma final de conferência tão rápido depois de Jared May e Mike Vrabel substituindo o Bill Belichick, tá certinho, né? Pra terminar o nosso roletão, último roletão do ano, né? Não, semana que vem ainda é roletão. Semana que vem ainda é roleta. 2 jogos já merece roleta, só o do Super Bowl que não é, né? Pra terminar, este também foi animado, hein? Joguinho bom demais. Prorrogação, foi 20-17, né? Isso mesmo. 20-17 pro Rams, chutando para 42 jardas. Com o Mavis, depois de Caleb Williams ir de herói a vilão. Primeiro numa 4ª descida maravilhosa o passe pro Cole Kmet. E depois a interceptação que devolveu a posse pro Rams, que consagrou a vitória com um field goal no final. Um frio que não foi igual ao anunciado, né? A galera falou que ia dar quase menos 20 Celsius e ficou ali na base de menos 8, menos 7. Não é frio? Não, é frio pra caramba. Mas não é aquele cenário igual Dolphins e Chiefs a gente teve lá em Kansas recentemente. E no final, o Bears também sai de cabeça erguida, né? Sem dúvida, cara. Uma das melhores coisas que eu ouvi sobre o Caleb Williams foi lá com os meus queridos amigos do Good Morning Football, né? O Ana Maria Braga, da NFL, que eles falaram que o Caleb Williams é igual aquele motorista de Uber que corre sem necessidade. E aí você tá lá sentado no banco de trás e você fala, calma, amigo, eu não tô com pressa não, pode ir na moral aí, não precisa correr tanto não. Porque a interceptação do final ali, tem 2 coisas sobre ela que eu acho que são indiscutíveis. Uma é, não existia a menor necessidade. Ele não precisava fazer um passe tão longo e tão arriscado. Não era uma situação de vida ou morte ali, ele só precisava avançar. E eu confesso que eu estava encagaçado com essa possibilidade. Porque o que eu achei que ia acontecer é, ele vai avançar só para tentar posicionar o Cairo do melhor que eles conseguirem e depois eles vão jogar isso nas costas dele. E eu já tava lá, cara, me remoendo de ansiedade, pensando assim, cara, esse jogo vai cair no pé do Cairo. Engraçado, porque em vários momentos do jogo do Bears, você se pegava imaginando a hipótese deles chamarem o field goal, o cara errar e depois ele você torce de... Você não tem nada a ver com o Bears, né? Mas você é Cairo Santos Futebol Clube demais, né? Eu não sabia... Eu te conheço relativamente bem sobre a NFL, mas eu não sabia que era tanto. Fui conferir isso no jogo do Bears. Cara. Tenho aqui, ó. Não, mas agora se chamar o Cairão, ele errar, nossa senhora, o pessoal vai pegar no pé dele. Tem uma relíquia aqui, ó. Bola assinada pelo Cairão pro Michael, quando eu conheci o Cairão lá em Brasília. Que isso, o cara é... Eu sou ufanista, eu sou cairista. Eu sou cairista extremo. Sou da extrema cairista. Então, cara, eu tava com esse medo mesmo. Eu falei, cara, eles vão avançar até posicionar o Cairo. E vai ser uma posição... Eu pensei assim, vão posicionar ele ali na linha de 55. Falei assim, dá teus pulos, amigo. Agora é a hora.
naquele tempo, com aquele vento, a bola, aquela pedra de concreto que devia estar, vai lá, cara, agora faz teu salário aí, filhão. E aí, se ele erra, ninguém ia falar assim, coitado, chutou na neve, não é tão difícil. Não. Cravado, Cairo Santos tirou o Chicago Bears dos playoffs. E aí ia ter aquela ampliação da narrativa, né? Provavelmente de um Super Bowl. Porque do jeito que o Caleb Williams estava jogando, que esse time, a defesa, ninguém... Volta pro Caleb Williams. Ele é muito afobado. Ele quer resolver demais. E eu acho que ele ficou meio delusional, né? Meio no delírio, porque aquele passe que ele acertou no final, cara, você tem que ter muito sangue frio para acertar um passe daquele, naquela situação, conseguir levar o seu time pro overtime com aquele passe e conseguir baixar a própria bola. E falar, não, peraí, vamos lá, vamos fazer só arroz com feijão. Cara, eu acho que ele entrou numas ali de hoje é o meu dia, eu tô com tudo. Ou como acontece lá no Madden, né, tá com o X-Factor ativado, né? Tá com o raiozinho embaixo ali. Não tinha a menor necessidade dele fazer aquele passe. E eu tava olhando o vídeo do técnico, né? O de trás da câmera. Eu não lembro quem é o jogador. Mas, cara, aqui na direita tinha um maluco abertíssimo. A umas 6, 7 jardas. Abertíssimo, abertíssimo. Era receber a bola e sair de campo. Era ali que ele tinha que ter lançado. Avançar mais um pouco, parar o relógio. Avançar mais um pouco, parar o relógio. E aí sim, pelo amor de Deus, posicionar o Cairo ali em 30 jardas, né? 42, uma coisa mais chutável. Mas não foi, né? Não foi. E vamos combinar, a gente zoou muito o Caleb Williams por causa daquele momento ali com o CJ Stroud dando conselho para ele, né? É engraçado, eu até vi uma imagem sobre isso, que os números do CJ Stroud e do Caleb Williams depois desse encontro, o Caleb Williams amassa o CJ Stroud em todos os números. É papo assim de... Se não me engano, acho que depois dessa foto o Caleb Williams teve 51 touchdowns e o CJ Stroud teve 32, 31. Uma coisa assim, muito dispar. Fora as outras estatísticas. Então, eu acho que vai ser bom pro Caleb Williams porque alguém precisava baixar a bola dele. E foi ele mesmo, o próprio Algoz. Ele mesmo baixou a própria bola dele. Porque ali não tem ninguém para se botar a culpa. Aí só um último ponto, assim, que eu acho. Tudo bem que ele fez o passe ali no fundo, mas quem chamou a jogada? Quem chamou essa jogada lá no fundo? Não, mas o DJ Moore parando na rota também, a gente tem que... Não. Talvez continuasse inalcançável, mas tá muito claro que ele fica muito longe, não é porque o Caleb Williams errou a distância inteira do passe, não. É porque parece que o DJ Moore a gente elogiou, né? Esse ano ele tá humilde. Não, tá. Não, inclusive durante o jogo. No finalzinho... Você pega pra... É o tipo de coisa que a gente não consegue ver na hora, né? Na hora a gente fica com a impressão do... Nossa, o Caleb Williams viajou. Aí depois a gente vai ver saindo a jogadinha do DJ Moore dando aquela desacelerada. Ai, cara, que maldade. Eu concordo, mas aí tem um ponto. Eu não sou QB, nunca joguei de QB, tá? Então posso estar falando uma grande bobagem aqui. Mas assim... e por isso que eu trouxe essa questão de quem foi que chamou a jogada. Se foi uma jogada que veio da sideline... Ou veio uma outra jogada sideline e o Caleb Williams mudou a jogada ali no huddle por causa de alguma coisa que ele viu. E às vezes ele pode ter mudado por uma coisa que ele viu e falou assim, cabe um passezinho mais deep aqui, hein? Acho que vai. Tá? Não sei o que aconteceu e a gente nunca vai saber, porque ninguém nunca vai admitir. Mas o meu ponto é... Porque ele tava grandão, né? Depois ele tava de conseguir grandão. Converter o empate, ele tava grandão, cara. Mas eu não sei, e não sei mesmo, tá? Não tô fazendo pergunta retórica. Eu não sei o quanto que o QB... Quando lança uma bola no fundo assim, ele vai lançar, tipo assim, eu vou jogar a bola naquele ponto e o wide tem que se virar para estar naquele ponto, ou se ele faz a leitura de que o wide está conseguindo ir para a rota para daí lançar. Porque se for o segundo caso, teve erro dele, porque no mesmo lado tinha um cara mais aberto, numa jogada mais segura. E ali o momento é de fazer jogadas seguras, não é de ousar. Não é querer ser Aaron Rodgers e resolver tudo com Hail Mary, sacou? Então, não é que eu boto tudo na conta do Caleb, mas alguém precisava baixar a bola dele. E no final do dia, ele lançou uma interceptação. Independente de quem chamou a jogada, do cara que não correu a rota, ele lançou uma interceptação. Então, é bom que ele tenha sido o próprio Algoz, para que ele pare, baixe um pouco a bola e entenda que tem momento de hero ball e tem momento que é arroz com feijão. É o basicão.
Vamos só avançar, meter pro chute e que se dane. Não dá pra ser o playbook do Wallace o tempo todo, tá? Aí é que você tá enganado. Porque eu vou te falar e estou objetivo Inclusive, hoje. olha... Não, estou objetivo hoje. Já pensou se fosse pra 2 no empate que levou pra prorrogação? Irmão, às vezes... perdeu, eu já levantei essa bola pensando nisso. Perdeu o jogo porque o Ben Johnson não foi pra 2, pô. É óbvio. O futebol americano, a bola oval não perdoa a falta de ousadia. A bola já é pontuda dos dois lados pra você ousar, pô. Então o Ben Johnson empatou, fez o touchdown ali, tinha que ter ido pra 2 pra poder pelo menos forçar. Vamos ver se o Rams consegue vir aqui e tentar me ganhar. E minha defesa vai jogar. Tinha que ter ido, Ben Johnson. Eu podia perder o jogo depois. Podia, mas você tinha que ter ido pra 2. Por quê? Porque nessa hora, o Caleb Williams, que tava grandão, ele ia passar por cima da linha defensiva do Rams, e aí ele carregar a bola lá pra dentro na conversão de 2 pontos, e você ia ficar com... Não só ele tava grandão, a defesa estava em choque. Exato. Do Caleb Williams ter corrido 26 jardas pra trás e achado o passe pro Cole Kmet. Então, não era só ele que estava confiante. A defesa, você via até na cara do Sean McVay e do pessoal em campo mesmo. A galera estava em choque. Então, a hora... Você sabe, eu não costumo concordar com a estratégia Wallace Matos de conversão e não tem chute nunca mais. Nesse jogo, especificamente, quando o Ben Johnson começou chamando quarta descida, ao invés de chutar, eu achei que estava errado. Eu achei que ele tinha que aproveitar para garantir uns pontinhos na hora do bolso. Mas nessa do final especificamente, eu tô de acordo com você. Porque o momentum ali era favorável você tentar. Agora, se também tenta e perde o jogo ali, sem forçar a prorrogação, ele ia ouvir, mas pelo menos ele ia ouvir igual o Dan Campbell, sendo coerente com o que ele fez chamadas todas do jogo, no decorrer da partida. Exato. Aí ficou parecendo que ele perdeu o critério no meio do jogo, né? E aí ele se acovardou mesmo na hora dele bancar a conversão. Exato, e mais, eu vou lembrar que ele tem um duo gigante de running backs também, DeAndre Swift e Kyle Monangai, fizeram uma temporada fantástica. O Monangai ainda é vesguinho, é muito massa, que ele tem um foco só. Ele vai no meio, ele vê 2 caras, mas ele vai no meio dos caras e passa. Então, se ele não quiser chamar a jogada com o Caleb Williams, ele tinha jogada com os running backs para poder fazer nessa conversão de 2 pontos. É uma falta de ousadia do Ben Johnson, sim, e aí não podemos aliviar para ele, não. Mas, do outro lado, o Sean McVay também chamou um jogo horroroso. O Matthew Stafford salvou algumas jogadas que eram chamadas horríveis, e ele tem a sorte de ter Blake Corum e Kyren Williams, esses 2 running backs também fantásticos, que para um jogo na neve como foi, você já tem 60% do jogo nessas 2 aí já. Cara, e Davante Adams e Puka Nacua corrigindo muita coisa também. Puka Nacua não foi uma vez só que ele recebeu a bola, com a marcação completa, 2 fechando, ele conseguia arrastar os caras mais 3 jardas. Davante Adams, e no frio, não dá nem pra cobrar também. A bola viaja diferente, é tudo mais difícil, né? Davante Adams fez aquela recepção ali perto da campanha final também, com os 2 pezinhos na pontinha saindo pela lateral e conseguiu completar. Então, tipo assim, mais sorte do que juiz, e o Sean McVay admitiu. Ele na coletiva falou assim, a minha defesa me salvou, o ataque fez o que precisava fazer, mas eu preciso melhorar como play caller porque eu não chamei um bom jogo. É ótimo ele ter essa consciência. E agora ele vai pegar a defesa do Seahawks. Então é pior ainda do que a do Bears. Tem que botar... Às vezes é mirabolar menos, né? Às vezes o cara é tão bom, ele é tão nerdola, ele faz coisas tão complexas que num jogo desse ele tem que recuar. Ele tem que dar um passo atrás para o feijão com arroz para favorecer o ataque talentoso que ele tem. Né? E é bom ele ter essa noção imediata após o jogo. Ele percebeu e ele já admitiu. Eu acho que isso é um grande mérito. E é um Hall da Fama, né? Um dos melhores técnicos e não é à toa. O cara é brabo mesmo. Agora, o torcedor do Rams, e a gente vê o nosso termômetro, é o nosso Rafael Viana. Já tá com o pezinho atrás, né? Porque ganhou e saiu com aquele assim, caramba, ganhamos, mas chama que veio. Chamar um joguinho desse contra o Seahawks, a gente vai apanhar igual o 49ers. Vai tomar de 40, porque com o Seahawks o buraco é pouquinho mais embaixo. Carlitos Miller, o nosso torcedor do Chiefs, também na área, mandando o seu alô, deixando o like para escutar o início amanhã. Chegou a tempo da gente falar da alegria desses 2 companheiros meus de podcast que já tem técnicos novos. Enquanto isso eu não tenho não, só tenho a lista aumentando de candidatos entrevistados lá em Baltimore.
Mas Miami e Giants estão de técnico novo. Mas pra gente falar desses e das outras contratações, bora de Headline! Não foi sem emoção, teve alguns dias de novelinha, anunciaram lá na quarta-feira que estava fechado e depois não estava, e aí botaram a caneta no papel finalmente no sábado, estávamos juntos inclusive no horário, anunciando oficialmente Giants contrata John Harbaugh. Então, o queridinho desse ciclo, né, o candidato mais visado que todo mundo queria, decidiu, optou, aceitou a proposta do seu Giants, Magal. Então agora que é um fato, qual que é a expectativa deste trabalho que se inicia esse ano? E uma palavra, Super Bowl. Simples assim. É isso. É isso. Menos do que isso, eu nem converso. Não, mas falando sério, já falei sério. Mas eu gostei muito da forma como o Harbaugh se apresentou. Achei que foi menos media training e foi mais substância. Foi mais... O cara falou o fato. E aí uma coisa que eu gosto de pegar as pequenas nuances, né? Óbvio, para eu delirar, né? O que se falava muito em relação à negociação era em relação à estrutura, né? O quanto de autonomia que ele teria, etc, etc. E aí, eu tinha lido em alguns lugares que um ponto que era crucial é a quem que ele ia se reportar, se é o Joe Schoen ou ao Mara, que é o Football Operations, né? E ele queria se reportar ao Mara, e não ao Schoen. Essa era a fofoca que estava rolando. E parece que o contrato andou porque isso ficou definido. E tanto que na conferência de apresentação, ele falou, né, que ele se reporta ao Mara, mas que ele teve uma ótima conversa com o Schoen, que é um cara ótimo, não sei o que, papapá. Aí essa parte eu achei que foi media training, né? Porque no final das contas o que ele quer é o seguinte: eu não quero ter que ficar falando com o Joe Schoen, eu quero falar com o Mara quando eu quiser resolver certas coisas. E os reportes de que o Schoen começou a apresentação meio travadão, assim, meio com cara de preocupado, e ele foi perguntado sobre a decisão, ele falou que esse poder é um pedaço de papel, que as decisões serão em conjunto. Rolou isso mesmo? Você ficou com essa sensação de estranheza com a postura do Schoen? Fiquei, e vou te falar qual que é o meu ponto em relação a isso. O meu ponto em relação a isso é, se a gente olhar pro time do Ravens agora, tem muita gente boa no Ravens que vai virar free agent. O Linderbaum, o center, o Isaiah Likely. Se esses caras vão virar free agent e o Harbaugh tá no Giants e o Harbaugh quiser trazer esses caras, ele vai querer se reportar ao Mara e não ao Schoen. Porque se alguém que pode embarrear isso, vai ser o Schoen e não o Mara. O que o Mara vai fazer, já que o Mara deu a chave da casa para ele, os caras são bons, então traz. Nesse caso, eu nem comento, né? Assim, o Isaiah Likely é um excelente tight end. E o center do Giants hoje, que é o Schmitz, é um cara meio qualquer coisa, entendeu? Eu gosto muito mais do Linderbaum, por exemplo. Então, eu acho que sim, que a questão de hierarquia foi a grande questão, e eu acho que no final das contas, o velho Mara botou o pé na mesa e falou assim: eu quero trazer o Harbaugh, você vai se reportar a mim, fique tranquilo. E aqui eu organizo. E é claro que na conferência com a imprensa, eles não iam ficar fazendo picuinha, eles iam fazer o que eles fizeram. O Harbaugh foi lá, falou da chegada, falou que ele tá focado em futebol, falou que, né, aí até citou o pai dele, né? E aí eu gostei porque ele falou uma parada que eu acho muito maneira, que ele falou assim: não é o New York Giants, é o New York Football Giants. Então tudo aqui tem que ser focado em futebol. E aí ele trouxe isso. Então, para mim ficou muito claro que, o problema da negociação era esse, e a negociação foi resolvida porque o velho Mara chamou para ser responsabilidade e falou: pode vir que você vai falar comigo. E aí esse tipo de movimentação, por exemplo, fica muito mais no head coach do que no GM. Porque se o Harbaugh chega e fala assim: eu quero trazer o Linderbaum e o Likely, qual que é a discussão? A discussão é salário. E a discussão salário, ela obviamente passa pelo GM, mas quem assina o cheque é o Mara. Então o Harbaugh sabe que, se eu quiser trazer quem eu quiser, quem tem que assinar o cheque é o Mara. E eu não quero o Schoen me atrapalhando.
E por outro lado, vai ter aquele lance que a gente comentou no episódio passado. O Schoen também tá meio grandão, porque o que o Schoen com certeza pensa e deve dizer lá na boca miúda é: por que o time do Giants é interessante? Jackson Dart, Cam Scatibble e Malik Neighbors. Quem trouxe os 3? Eu. Como? Via draft. Aí você não vai me dar a chave da casa? Entende? Então eu acho que a politicagem foi nesse nível. Mas sinceramente, é aquela coisa. Se o time começar a ir bem, não tem picuinha nenhuma. Se estiver ganhando o jogo, não tem picuinha nenhuma. E aí vamos combinar. A gente não sabe o que vai acontecer com o Eagles no ano que vem. Porque a situação ali tá esquisita, né? Agora até o Hurts já entrou no meio da confusão. O Cowboys é o Cowboys. E o Commanders tá completamente derretido. Então o terreno é fértil para você fazer um bom trabalho, e mesmo que você não tenha um time extremamente competitivo para ir para uma final de conferência, você pode ter um time que fazendo uma temporadinha ali melhor, positivo, um pouquinho para frente, você levar a divisão e pegar um playoffs via campeão de divisão, como o Seahawks fez esse ano. O Eagles fez esse ano, tô confundindo os passarinhos aqui. O Eagles fez esse ano. Então eu gostei do que ele comentou. Confesso que eu estou tentando não me animar com essa possibilidade dos free agents virem pro Giants. Eu sei que é difícil, porque o Baltimore também não vai querer liberar desse jeito. Mas, cara, Isaiah Likelyzinho ali no meu roster, eu já ficava animado. E com o Harbaugh aqui, é mais fácil de fazer, né? Então, obviamente, eu tô muito animado. Pro Giants a escolha era óbvia, né? E aí foi atrás do número 1, né? O maior mercado da NFL foi atrás do treinador número 1 que estava disponível. E acho que nem essa dúvida aí, digamos, esse cabo de guerra aí é capaz foi capaz, na verdade, de atrapalhar a ida do Harbaugh para lá. Do lado do John Harbaugh mostra que ele ainda quer competição, que ele queria ir para um time que tivesse condições de dar a ele imediatamente a chance de disputar, e a gente já viu que as armas e o New York Giants esse ano, mesmo perdendo quarterback titular, trocando aí aquela confusão lá com o bom, o bobo e o feio, não, o bom, o feio, o mal, não, sei lá, com o Russell Wilson, James Winston, Jackson Dart dentro da câmara de QBs, funcionou da maneira disfuncional que a gente viu no New York Giants nos últimos anos. Agora, com o Harbaugh para poder botar ordem nessa bagunça, a tendência é funcionar com um running back de exceção, como o Scatibble já mostrou que pode ser. Acho que essa opção do Harbaugh para os Giants foi demonstrando que ele ainda tem lenha para queimar na NFL. Acho que a única fonte de preocupação é essa possibilidade de atrito aí de Schoen e Harbaugh. Mas são dois adultos, são dois relativamente bem-sucedidos. É claro que a cancha do Harbaugh é muito maior que a do Joe Schoen, mas o Joe Schoen, pelo tempo no Giants, ele também já tem um histórico, e antes no Bills também. Eu acho que lá ele não era GM, né? Ele era GM assistente do GM. Ou já era GM, não lembro. Porque eu sei que ele foi com o Dable pro Giants, né? Eu acho que ele era assistente. Já tem uma canchinha também. Os dois são adultos o suficiente para resolver as diferenças e não deixar isso respingar. Agora, tem muito ego envolvido nesse papo também. Aí se um dá uma carteirada, o outro não gosta. É a única chance disso aí não trazer mais vitórias, mais alegria pro torcedor do Giants, né? Torço pelo John Harbaugh, acho que o Giants vai ser um time mais funcional, vai beliscar um playoffzinho aqui ou ali, contando que essa disputa aí não respingue no time, né? A tendência é o otimismo mesmo, só não dá pra ficar mais animado, porque ficou uma sensação estranha, eu vi o pessoal comentando, e eu vi um vídeo rápido assim, e o Joe Schoen, ele tava realmente muito mais. Primeiro que ele já não tava na roupinha esportiva que ele gosta, né? Já botou o terninho pra apresentar o Harbaugh, aí abriu a coletiva, então deu pra ver que ele já tava meio não, ele tava mais travado que o de costume, né? Ficou essa estranheza aí pra gente ver. Bom que se der fofoca, pra gente é bom, né? Agora, como eu disse, eu sou o único sem técnico deste podcast. Essa pedra tava cantada, depois que o Miami contratou pra GM o
como é que chama o glorioso lá? John Eric Sullivan, que era assistente no Packers. O Jeff Hafley virou o favorito e foi contratado, ex-coordenador defensivo do Packers, contratado para novo head coach do Miami. Então sai um nerdola de ataque, vem um nerdola de defesa, com pelo menos experiência de head coach no universitário. Era pedra cantada, mas dentre o que você esperava, comparando com os outros candidatos, te surpreende? Você fica animado? Como que você viu a notícia de Jeff Hafley, novo técnico do Dolphins, Wally? O Ticas assim, até falei isso aqui no episódio passado, depois que o John Eric Sullivan foi contratado para GM, o candidato mais disparado, favorito, não era mais nem o Rabo, já era o Jeff Hafley, por conta do background dos dois. Tudo bem que os dois eles trabalharam 6 meses ali juntos, não trabalharam nem diretamente juntos, porque o vice-presidente de personnel, que era o cargo que o John Eric ocupava no Packers, não lida diretamente com a CT, né? Mas se conheceram por ali, e o que une os dois, me parece, é uma mudança de filosofia em Miami. Miami fez a aposta com o Chris Grier de ir para o mercado, contratar grandes estrelas, fazer a trade pelo Tyreek Hill, e dar para o outro head coach, né, o Mike McDaniel, um time mais experiente, estrelado. Foi buscar o Ramsey, foi buscar o Chubb, foi buscar o Calais Campbell, deu essa galera para Miami jogar. Não funcionou. Não deu certo a aposta em ir para o mercado e trazer jogadores experientes já de laço da NFL para poder tentar fazer um time, né? O Mike McDaniel não conseguiu sucesso, apenas uma temporada, uma apariçãozinha no playoff lá, que pese a contusão do Tua. E agora ele muda, parece que o Stephen Ross muda completamente a visão, porque no Packers a cultura é draftar, desenvolver e colocar para jogar. Draftar, desenvolver e colocar para jogar. Então, não é habitual de lá, da característica do Packers, fazer grandes estrelas, grandes trades por grandes estrelas, e sim desenvolvê-las no sistema da própria franquia e conseguir ter grandes jogadores formados em casa. Aí você pode citar uma porrada, Ed Lacy, o próprio Aaron Rodgers ficou 3 anos no banco antes, do lado da defesa, você vai encontrar outros. O Jorge Nelson, o próprio Jorge Nelson foi assim, né? Então você tem vários outros Packers que são formados por lá, e me parece que Miami vai inclinar-se para essa filosofia. Vai dar certo em Miami? Vai dar certo num lugar que as pessoas têm como um time de entretenimento e não um time que está formado e forjado para vitórias em playoffs e tal? Tem um time mais alegria nas pernas e nos braços, por exemplo? Acho que não. Acho que Miami, mais uma vez, faz uma opção para, como é que fala? Não mudar 180 graus, mas mudar 360 graus, porque vai acabar rodando e ficando no mesmo lugar. Enfim, mas acho que tinha que mudar alguma coisa e o Stephen Ross resolveu mudar tudo. Vamos ver no que isso vai dar. Mas eu acreditava, e acreditava mesmo nisso, que depois da eliminação do Packers, o Matt LaFleur ia ser demitido, e aí o John Eric Sullivan ia pulo de 10 que ia nele, né? Mas, infelizmente, ele não foi renovado, e aí ele foi buscar o coordenador defensivo. Eu só tenho visto, só tô chateado um pouco, na verdade bastante, né? Com a mídia americana, porque, cara, tudo que eu escuto das críticas do Jeff Hafley o pessoal falando do cabelo dele, que é engraçado, esquisito mesmo, o corte meio militar, do modo como ele se veste, mas, assim, de desempenho e de treinar uma unidade na NFL, o desempenho dele é bom nas últimas temporadas. E aí a galera também critica como é que ele foi com o Boston College. Pô, o cara foi técnico do Boston College, fez 3 temporadas de mais de 50% de aproveitamento. Pô, os caras lá em Boston College gostam de estudar, gente, não gostam de jogar futebol americano, não. Então, pelo amor de Deus, dá pelo menos a chance do cara treinar
Você criticar outra coisa, né? Tem que criticar a roupa, o cabelo, aí é foda. O problema do cabelo não é o corte militar. É o corte militar alemão dos anos 30 ali, começo dos 40. Esse é que é o problema, não é o corte militar. Já usei também, raspa do lado, pique em cima, né? Aquele velho tradicional. Mas o dele não, o dele tem um gostinho de Alemanha dos anos 30 e 40 ali. Esse que é o problema. Foi uma estratégia parecida com o que aconteceu no Giants, né? Trouxe o GM foi lá e trouxe o parça dele, né? Igual o show com o Daboll foi o Sullivan com o Heffley aí. Eu concordo com a crítica do Wallace, assim, né? Muita falação de Ronaldo Esper, dando alfinetadas no visual, mas o campo e bola mesmo ninguém tá falando, né? Ou tá falando muito pouco. Eu confesso que eu achei que o Miami ia fazer algo mais ousado em relação a head coach. Eu achei que ia num Stefanski, que eu ia sabe? Mas, conhecendo o Miami, eu acho que a gente já pode levantar a mão pro céu que não vem o Mike McCarthy, entendeu? Vamos agradecer, gente. Vamos apostar na... Não, dava pra piorar. Miami, dessa vez, Miami não fez a pior opção. Dava pra piorar. Eu também acho. E engraçado o movimento do Packers, né? Assim, de manter o LaFleur e deixar os caras irem, né? Também achei interessante, assim. Mas espero que funcione. Tem muitas outras coisas a serem modificadas lá, e eu acho que essa dança de cadeiras aí de comissão técnica ainda não acabou, porque a gente está muito focado, igual o pessoal foca muito em presidente, esquece da Câmara e do Senado, a gente está muito focado no head coach e está deixando passar um pouco batido o coordenador ofensivo e defensivo. Lá vem a dança dos coordenadores agora, né? Pois é, e eu acho que pode ter umas movimentações interessantes aí que exponencializem o resultado de alguns times ou piorem, entendeu? Então eu ainda tô, assim, aguardando um pouco o Miami para ver o que mais o Miami vai fazer em relação, no primeiro momento, em relação a coaching staff, e depois, obviamente, quando chegar na época do draft, o que esses caras já vão fazer em relação ao próprio draft, né? A ver. Que eu acho engraçado e que dá essa pontinha de gosto de disfuncionalidade, pega os últimos técnicos do Miami. Adam Gase era um cara do ataque. Aí ficou o quê? 2 anos? 3? Não, 2 anos. Ficou pouco tempo também. Algumas temporadas demitido. Não é essa identidade que a gente quer. Traz o cara de defesa, traz o Brian Flores. Pegava a vara de marmelo, batia no Tua, xingava a mãe do cara, o pessoal ficava triste. Não dá. Esse cara de defesa, muito brabo. Vamos pegar uma mente de ataque, um cara manso, um cara de boa, amigão da galera. Aí vem o Mike McDaniel. Aí, não deu certo. Muito frouxo, fica amigo demais, muito parça. A gente precisa mudar. Aí traz um cara de defesa com o cabelo cortado igual os Panzer alemão lá da década de 40. É uma montanha russa de emoções, né? Vamos ver se pelo menos ele segura um pouquinho mais tempo do que 3, 4 anos. Parece que os últimos técnicos em Miami não passam disso, né? De tempo de trabalho. Mas pelo menos eu tô satisfeito, Chicas, porque 6 dos 8 times que entrevistaram o Heffley pediram a segunda entrevista. Como a primeira foi em Miami já pegou de uma vez. Então, não deixa passar para depois se arrepender de não ter pegado, não. E a contratação do Stefanski meio que limitou o Miami, né? Só para te dar o gancho da próxima. E você tava de olho também no Matt LaFleur, só que aí veio a notícia, que era um dos cogitados aí, que poderia acontecer igual o Sean McDermott, né? Depois da eliminação, 2 dias se reunirem e renovaram não só o LaFleur, aí a gente não sabe tempo, não sabe valor, porque técnico eles não são obrigados a divulgar. Mas o LaFleur tá renovado e o Brian Gutekunst também como GM do Packers. Então, tudo igual lá em Green Bay, para desespero de uma parcela da torcida, né? Eu não acho errado, não. Eu acho que esse trabalho aí, ele é bom e ele pode levar mais tempo para conseguir mais resultado. Acho que dos candidatos que sobraram não teria um claro melhor do que o Matt LaFleur, não. Seria loucura trocar o certo pelo duvidoso, né? Carlos César, nosso Shark, mandou eita, deu tempo, salve, um salve para ele. E o Danilo Guimarães pergunta qual a melhor opção para head coach do nosso colossal Baltimore Ravens. Minha opção favorita é o Minter, coordenador defensivo do Chargers. O Jesse Minter tem passagem como assistente no Baltimore também, nas casas de aposta favorito, mas eu tava até brincando lá no nosso grupo, o Ravens já entrevistou, se não me engano, 17 ou 18 candidatos. Alguns, acho que só o Anthony Weaver, que também já passou por lá, que foi chamado para a segunda entrevista. Então, o leque está abertíssimo, não dá para apostar em nada, a gente não sabe qual é o critério, a gente não sabe em quem que eles estão de olho.
Eu comentei mais cedo, eu não sei se eles vão atrás do McDermott, porque é um perfil muito parecido até, né, com o Harbaugh e Tomlin. Não acho que seria o caso, se é pra ter sangue novo tinha que ser um cara diferente, só que não dá pra apostar. O Minter é o favorito, mas também caixinha de surpresa. Eu ainda, se fosse escolher, baseado só em subjetivo, em torcida, não tô falando de tática, de relação de vestiário, eu ia de Brian Flores. Porque se o Flores for pro Steelers, ele é o favorito em assumir lá, e já trabalhou lá de assistente de linebacker depois de ter processado os times e tal. Ele foi assistente de treinador de linebacker lá com o Mike Tomlin. Se ele for pro Steelers e eu tiver que enfrentar esse cara, tomando a massa da defesa dele 2 vezes por ano, eu vou ficar muito puto. Então o meu voto ainda é Brian Flores, tô torcendo por ele, tá? O Oli deu a deixa, o outro queridinho, o segundo queridinho depois do Harbaugh desse ciclo era quem? O Kevin Stefanski aceitou a proposta do Atlanta Falcons. Aquela que, quando vem a notícia, parece que é um bom match, parece que fica bom pra todo mundo, né? Um cara estável, um cara que sabe conduzir um trabalho, técnico do ano 2 vezes, e um time que tem talento, mas tá faltando aí um cara pra fazer essa máquina girar. Bom pra todo mundo, sim ou não? Cara, eu acho que sim. Eu confesso que eu ainda tenho umas restrições em relação ao projeto Atlanta Falcons, mas eu acho que o Stefanski traz uma estabilidade que o time precisa. Até porque o que a gente viu esse ano foi essa confusão de Penix ou Kirk Cousins, que nunca ficou claro assim, nosso cara é o Penix e o Cousins é o veterano para ensinar ele, ou o nosso cara é o Cousins e o Penix é o aprendiz que vai ficar embaixo dele. Né? Essa relação nunca ficou muito clara. Foi mais assim, vamos ver quem tá jogando aí. Quem tiver indo melhor no treino, né, aí joga. E o Stefanski, eu acho que ele traz uma tranquilidade, até porque o estilo dele é um estilo de fazer um jogo corrido muito bom, fazer play action muito bom, e ele é um cara muito experiente. Então eu acho que inclusive ele vai ajudar a tirar um pouco do peso do Robinson, que num dado momento já estava aquela coisa assim de a defesa já sabia o que o Robinson ia fazer, então quando ele tentava correr ele era amassado, e ele não conseguia botar o jogo dele para funcionar. Então eu obviamente gosto, eu confesso que no meu vastíssimo conhecimento de comissão técnica, para mim os 2 tops dessa fase aí de dança das cadeiras eram o Harbaugh e o Stefanski. Inclusive, eu achei que o Harbaugh ia acabar não indo pro Giants, e eu estava bem feliz assim de vir o Stefanski por essa mesma razão, né? Porque um cara que trabalha muito bem corrida, pô, ele ia fazer muita coisa boa com o Tracy, com o Scatibble, e até ajustando as corridas do Jackson Dart, para elas serem mais por design do que por maluquice, né? Então, eu acho que é muito bom pro Falcons, e vou dizer até mais, tá? Pra tristeza do Wallace aqui. Se por acaso o Penix não vingar, o Stefanski tá acostumado a tirar um leitinho de pedra de uns quarterbacks meio mais ou menos. Assim, não querendo falar mal dele, porque eu adoro ele como pessoa, mas, cara, ele já tirou leite de pedra aí do Jameis Winston, do Jacoby Brissett, do próprio Joe Flacco, aí desculpa aí, Tica, já aproveita pra atacar todo mundo ao mesmo tempo. Ele já conseguiu tirar leite de pedra de muito cara que tava ali aquela coisa. Então, eu acho que pensando no futuro, até se o Penix acabar não vingando, o Stefanski é o cara para você trazer um quarterback jovem, fazer um jogo corrido mais forte, liberar um pouco esse quarterback da pressão de ter que fazer passe em deep, resolver tudo via jogo aéreo. Então, pensando pro futuro, eu acho que é ótimo. E do que eu andei lendo, parece que o pessoal lá em Falcons, né, na grande cidade de Falcons, tá muito alegre com a chegada do Stefanski, mais do que em outros anos com outras chegadas. E, obviamente, eu sei que tem um pouco de mídia aí, mas eu gosto da figura do Matt Ryan. Eu gosto, cara. E eu acho que eu acho uma coisa que pode dar certo, sacou? Eu acho que ele tem uma carinha boa, ao contrário do Kirk Cousins, que pra mim tem uma cara meio de mamão. Eu só espero uma coisa do Stefanski lá em Falcons, pra ele botar o Penix pra jogo, só isso. Bota o Penix em pé, bota o Penix pra jogo, e é isso aí. Vamos ver o menino brilhar na NFL, baseado nisso que você falou agora, Magal. Já trabalhou com material pior. Já. Verdade. Será que é só leite de pedra ou quando tem talento ele é bom técnico também? Mas em termos de estabilidade, ele parece ser um cara muito ponderado, né? Você não vê também ele tendo muitos rompantes,
lidou com umas situações muito complicadas com o Deshaun Watson lá no Browns, que a gente nunca sabe até onde ele teve voz ou não, era coisa do GM com o dono, então só de ter um time mais estável assim de bastidor favorece o trabalho, né? Nosso Alexander falou que você tá doido pra ser terceirizado do Ravens aí, ô Magal, querendo levar todo mundo, tendo um Ravens pra chamar de seu lá em Nova York. Se o Lamar quiser vir, eu aceito também. Não, deixa o Lamar lá, tá? Fechando aí a roleta de contratações, na noite de segunda, confirmada a volta de Robert Saleh ao círculo dos head coaches, dessa vez com o Tennessee Titans. Aí ficou a dúvida, a gente até estava discutindo no NFL de diretoria mais cedo. Participe você também, apoia.se/NFL, etc. Você vai discutir as contratações e demissões imediato ao vivaço, e você também vai poder votar no TD Fumble de maneira antecipada, sugestão do nosso Guilherme Duque, direto da Austrália, um beijo para ele. E aí o pauteiro acabou esquecendo de mandar mais cedo no grupo, mas tá lá. Se você tá aqui no chat e não tá lá no grupo, dá um pulinho lá e vota, porque quando a gente chegar no TD Fumble, a gente vai poder falar qual foi o voto da maioria da diretoria. Mas enfim, discutimos lá, melhor opção para os dois lados ou única opção? Porque a dúvida é essa, né? Será que tinha mais alguém interessado no Titans? E será que o Rob Saleh tinha algum outro time interessado nele, sim ou não? Tem carinha de que os dois casaram porque são os feios da festa, né? Mas eu acho que eu gostaria de ver de novo o Robert Saleh à frente de um time, já que ele pegou um time que não era um time, que é o Jets. Mas desconfio bastante de que o Titans não é esse time para poder ter melhor lugar para ter essa segunda chance, não. Acho que ele vai ter mais trabalho do que ele imagina, mas eu torço para que ele mostre pelo menos algum talento, porque a NFL parece gostar dele, parece tê-lo em alta conta, né, nesse ciclo de treinadores aí. O Wallace até falou de festa, eu já tinha preparado a minha frase aqui, que em final de festa, guardanapo é bolo, né? Então, quem queria pegar esse Titans aí? Ninguém, né? Ninguém. Então, eu acho que o Saleh vai funcionar lá? Não acho. Pra mim, ele não funciona como head coach. Eu entendo que a experiência no Jets não seja uma experiência, né? Porque o Jets é o Jets. Mas eu não sei. Tem uma coisa ali pra mim que aquele viço do Saleh gritando na sideline, energizado, pra mim aquilo ali se perdeu em algum momento. Não sei se foi o tempo que ele passou em Nova York, que conseguiu o dementador de Nova York, que arrancou a vida dele de dentro dele, mas pra mim ele tá sem vício, ele tá pálido. Então acho que não vai funcionar não. Daqui a pouco tá no mercado de novo aí. Eu fiquei com esse cheirinho de única opção mesmo, mas eu não acho que o Titans, comparado com os outros times que sobraram, que poderiam levar em consideração levar o Saleh para técnico, eu não acho que o Titans é o pior dos mundos não, tanto de material quanto de expectativa. Porque olha o Raiders. Tudo bem, tem o first pick, mas e aí, né? First pick no papel é uma coisa, jogando é outra. A comparação de Raiders, Browns e Cardinals é difícil mesmo. Pois é, então, às vezes não era a última bolacha do pacote, não. Não era a última garota da festa, não, às vezes. Mas essas outras aí estão esfareladas. Antepenúltimo. Às vezes aquela do finalzinho que tá esfarelada, já não é nem mais bolacha. É isso aí. E eu fiquei com esse pé atrás porque os reportes do John Harbaugh, quando começou a fazer contato com os times, eram de que ele estava interessado e só aceitou mesmo entrevista com Giants, Falcons e Titans. Aí todo mundo, Titans, cara? Pois é, então pode ser que tenha alguma coisa. E aí a vantagem financeira pode ter entrado em consideração? Pode, mas eu acho que comparado com o que sobrou, o Titans não tá tão ruim não. Nashville é uma cidade legal de morar, né? Cidade animada, em breve vai ter estádio novo para esse time, então só alegria, né? Ken Ward parece que vai virar, vai lá o Saleh merecer a sua segunda chance, vamos ver o que ele vai aprontar, né? Eric Rosa diz que a maior virtude dos Ravens é a paciência. Eles acham que é melhor perder um candidato do que escolher errado. Não me surpreenderia se só escolhessem pós-Super Bowl ou muito próximo dele. Eu concordo, eles são muito conservadores nessas decisões, mas eu tô doido pra ter um técnico novo pra poder xingar, pra poder falar bem, né? Mas 3 semanas disso aí eu não vou aguentar, não. Escolhe de uma vez, Ravens, pelo amor de Deus. Para de entrevistar os meninos, né? Fechando headlines, tivemos algumas notícias aí de menor
impacto, mas que são interessantes. O Eric Bieniemy está de volta como coordenador ofensivo do Chiefs, já que o contrato do Matt Nagy se encerrou. Tava até falando de Matt Nagy no Titans, mas o Titans se livrou. Aí, comparado, o Saleh eu acho que é o melhor, né? Então o Eric Bieniemy está de volta. Drew Petzky troca o Cardinals pelo Lions como coordenador ofensivo. Então a gente falou que podia ir o Nerdola, não foi. Vai o Drew Petzky. Não levo fé porque é calvo. Então em calvo não se confia. E o Aziz Al-Shair foi multado por usar um escrito na sua fita preta ali debaixo do olho, dizendo Stop Genocide. Então parem o genocídio. Multinha aí, aquela multa padrão de usar mensagens não autorizadas. 11 mil, quase 12 mil dólares. Comentários sobre essas 3 notícias aí. Rápido e rasteiro. Bieniemy nos Chiefs. Gosto do Bieniemy, mas não adianta porque os Chiefs estão no processo de derretimento. E ainda não acabou o derretimento. Eu queria o Nerdola nos Lions, eu confesso. Eu estava sonhando com a sideline de ter o Campbell e o Nerdola um do lado do outro. Infelizmente não vai acontecer, nem tudo a gente consegue ter na vida. E em relação à multa, se fosse o Al-Shair, eu já pagava as próximas adiantado para já usar, os próximos 3 jogos já usava direto. Pronto. É 11 mil? Já toma 33 aí pros próximos 3, pros próximos 2 jogos aí. Pronto. Se eu fosse o Al-Shair, eu fazia um crowdfunding para poder pagar a multa, se bem que não impacta nada no bolso dele. Mas porque foi genial ver ele no pós-jogo no Sport Center americano, usando o Stop Genocide aqui, não é nem durante o jogo. Durante o jogo, bem que passa despercebido, mas na entrevista, lá, ele ia com a fitinha... Já que eu vou pagar a multa mesmo, ele vou ia usar, com a fitinha lá para dar entrevista pro Van Pelt no Sport Center americano, foi genial. Se você precisar de uma contribuição, eu tenho uns 10 reais para te prestar, Al-Shair. E, infelizmente, o castigo pro Nerdola parece não acabar tão cedo, porque estão cogitando ele no Raiders. Então, já viu, né, meu querido? Eu congelei. Na verdade, estão falando que pode se reunir com o Saleh, né? O Saleh carregar ele para Tennessee, já que eles estão... Voltou. Tô de volta. Já que eles têm esse histórico comum em São Francisco, estão falando de Nerdola junto do Saleh como coordenador ofensivo do Titans. Pode ser, né? Pode ser o Titans também, mas estão desejando o Raiders pra ele também, aí fudeu, né? O pessoal não quer parar de castigar. Se for pra head coach, vai ser a última opção, né? O que sobrou aqui topou o Nerdola, vai pra Las Vegas. Caso contrário, a junção com o Saleh eu acho que deixa o Titans até mais interessante. Exato. E o Bieniemy no Chiefs é a vontade de voltar a uma era que não vai voltar atrás. O tempo não volta, gente. Não volta, o Chiefs continua na derrocada. Devia partir para outra, né? Meu único ponto sobre o Aziz Al-Shair, por mais que eu esteja de acordo com a manifestação dele, é que tem que multar mesmo, né? Se a gente reclama do Nick Bosa de bonezinho maga, e a gente fica feliz quando toma multa, e não dá só porque a gente concorda com a mensagem do Al-Shair, a gente achar que a NFL tá pesando a mão. Se não pode mensagem, não pode mensagem nenhuma. A multa está correta, senão vira bagunça. Né? Quem diria? A gente defendendo multa da NFL. O NFL, etc., é uma caixinha de surpresa mesmo, né? Bora de TD ou fumble. Acertou a miserável. Primeiro a gente vota e depois eu dou uma parcial da galera da diretoria lá. Então a estratégia inusitada, essa viralizou, quase todo mundo viu. Estratégia inusitada para suportar o frio de Chicago no Soldier Field à noite. Os jogadores do Rams polvilharam pimenta caiena nas meias para manter os pés aquecidos e supostamente ajudarem na circulação do pezinho ali. Estratégia efetiva ou o famoso placebo? TD ou fumble? Ô, Ticas, eu vou dar fumble, sabe por quê? Porque isso não é cientificamente comprovado e para quem é alérgico poderia ter sido até fatal. Quem é alérgico à pimenta tem na circulação dos pés aquecidos um vetor muito direto para que isso chegue na circulação sanguínea e eles correram algum risco aí. Obviamente que eles devem ter feito alguns testes e tal, duvido que os caras fizeram isso. Isso é mais simpatia de vó do que simplesmente cientificamente comprovado. Então eu vou dar fã. Eu vou dar TD pela mesma razão. Se é simpatia de vó, funciona, pô. E aí eu sou o pró-placebo. Pra mim não interessa se é placebo ou se não é. Agora, eu fiquei na dúvida porque, de fato, a
A pimenta tem esqueci o nome do negócio lá. Tem um componente lá, esqueci qual que é vasodilatador. Se for vasodilatador, pode ter um mecanismo de ação aí que funcione, tá? Mas só pela simpatia de vó, pra mim é TD. Tempo e ingerir a pimenta é melhor do que polvilhar no pé. Mas existe, né, gente? Existe um negocinho químico que você quebra, dá uma reação química, você bota dentro da luva, fica quentinho, bota do pé. Já tem esse produto, não precisa ser da pimenta. Eu ia dar fumble porque ninguém pensa no roupeiro, né? O defensor do Rams mostrando a meia no vestiário, aquele trem laranjado, parecia mercúrio quando a gente machucava o joelho e passava mercúrio, aquela mancha laranjada, avermelhada ali na meia. Mas, parar pra pensar, uma meia sem pimenta já deve ser um nojo, molhada de neve ali, mais chulé dos caras da OL. Aí a pimenta não faz diferença, e ajuda no psicológico. Eu vou de TD, né? O que abunda não prejudica. Tô de TD, custa nada mais uma meiazinha ali, a meia já vai ficar nojenta mesmo. No NFL de diretoria, 50%, 50-50, dividido total, metade TD, metade fumble para pimenta na meia. Já em participação no New Heights Podcast dos irmãos Jason e Travis Kelce, o Jameis Winston contou que aderiu ao celibato durante o seu último ano de calouro e, obviamente, seu ano de contrato com o Buccaneers. O quarterback disse que buscava maior concentração para mitigar as suas interceptações e chegou, inclusive, a comprar uma outra casa para dormir longe da noiva da época e manter a sua promessa. Então, abstinência para evitar interceptações. É TD ou fumble? Espero não queimar minha língua. Eu jamais darei fumble para qualquer coisa que Jameis Winston faça. Se ele fez, ele tá certo, eu assino embaixo. É fumble. Por quê? Porque, como diria o baixinho Romário, o melhor que você tem a fazer é dar uma na noite anterior. É fumble. Eu vou dar fumble. Por quê? Porque eu sou também engenheiro de obra pronta, né? Não diminuiu em nada as interceptações. Eu acho que ele até começou um segundo contrato lá, né? Ou ele foi direto pro Saints? Eu acho que ele jogou o segundo contrato lá, mas enfim. Eu acho que justamente o ano do contrato foi o ano de 30-30, não foi? 30 passes para touchdown e 30 interceptações. Sabendo que o celibato não deu certo, eu fico até mais confortável de dar TD. Não, na verdade, fumble. Fumble para abstinência. Deixou de viver em prol de umas interceptações que não diminuíram, né? No nosso grupo, olha, surpreendente, hein? 60-40. 60% deram fumble e 40% foram de TD para o Jameis Winston, celibatário para diminuir interceptações. Agora mais uma da série Apelidos Autodeterminados. Agora os jogadores da defesa do Seahawks estão tentando emplacar para sua unidade o apelido Dark Side. Nós somos a Dark Side, ou Lado Negro. Uma clara tentativa de distanciar da icônica, né, Legion of Boom, da Legião de Boom, né, defesa que ganhou o último Super Bowl lá do Seahawks. Então, de acordo com o edge rusher DeMarcus Lawrence, esse codinome tem a ver com o fato da sua defesa apagar as luzes dos ataques adversários. Então, Dark Side, de alto apelido forçado da defesa do Seahawks, TD ou fumble? Fumble, o apelido não se auto-intitula, quem tem que dar é alguém de fora. Fumble. Fumble por isso, e Legion of Boom é um nome muito mais maneiro. E olha que eu sou fã de Star Wars, hein? Fumble. Fumble, né? Ainda mais sabendo que esses caras têm como chegarem nos setoristas ali, tem um monte de parça no setorista, ó, está querendo plantar um apelido diferente, porque a gente não tem um nome, todo mundo fica falando de Legion of Boom aqui, nossa defesa também é histórica, a gente pensou no Dark Side, mas a gente não pode ficar falando que é a gente que decidiu. Então por que você não inventa aí na coluna, né, no próprio, por que você não vai comentar um jogo, você não manda pra gente? Seria tão mais honesto, né, mais fácil de pegar. Aí agora cada entrevista que os caras vão dar, o Leonard Williams também ficou forçando a barra, DeMarcus Lawrence, nós somos a Dark Side. Fumble. Alto apelido, não tem como, é fumble. 50-50 também no NFL de diretoria, 50% TD, 50% fumble, realmente essa dividiu opiniões, hein? Eu achei que ia ter mais fumble nessa aí. Pra terminar, depois da apresentação dominante contra os Steelers lá na rodada de wildcard, o linebacker do Texans, o Azeez Al-Shaair, que já comentamos lá na multinha do Stop Genocide, ele foi perguntado como que a defesa mantinha
a motivação, tendo que voltar toda hora pro campo, já que o ataque do Texans não estava andando na partida. Coincidentemente, também não andou contra o Patriots, né? Ao que o linebacker respondeu que a cada vez que ele entrava em campo, ele recitava os versos de In the End, do Linkin Park. Aquela parte que diz que In the End, it doesn't even matter. Ou seja, no final, nada disso ou nada mais importa. E que ele nem conhecia a banda e nem a música. Longe de ser fã, ele nem conhecia. Mas que no centro de treinamento do Houston, toda quarta-feira, os jogadores combinaram que é o White Boys Wednesday. É o dia que os branquelos do time podem escolher a trilha sonora do treino. E aí, os branquelos escolheram e o rockzinho, alguém escolheu Linkin Park in the End. E aí, toda vez que ele tem que entrar em campo, ele lembra do versinho que in the end, it doesn't even matter. Então, a magia da motivação do bom e velho rock and roll, mesmo para quem não conhece a banda e a música. É TD ou fumble? Olha, Ticas, eu vou dar um TD de alívio, porque sendo uma White Boys do Texas, eu acho que um rockzinho Linkin Park ali tá no lucro pra caramba. Lucro então, geral, boa. Só por isso aí eu vou dar TD. TD e, obviamente, um TDzaço, porque a banda mais branca de rock and roll que surgiu nos últimos tempos e que já acabou é o Linkin Park. Eu vou dar TD porque eu sou tiozão do rock, então não preciso nem mirabolar, né, mais argumentos. Tiozão do rock, qualquer oportunidade, ainda mais Linkin Park parece tão recente, né? Parece tão novo. E aí a juventude já não conhece, né? A prova é o Aziz Al-Shaair. E mais, o Al-Shaair tem as raízes dele ligadas à cultura do Oriente Médio e escuta rap pra caralho. Obviamente no Spotify dele não tem Linkin Park. Pois é. Mas vamos de TD como bom tiozão do rock. E estou surpreso. Lá no NFL de diretoria tem muito velho metido a jovem, tá? Só queria falar isso, nem vi quem votou, mas lá tá 66-33, 34, 66-34, fumble. Fumble ganhou por 66-34 no NFL, etc, diretoria. Depois vou até pedir pro pessoal explicar lá por que é fumble. Cheio de tiozão do rock votando fumble, como é que pode isso, rapaz? TDzaço desse? Ai, ai. Quer votar no TD ou fumble antecipado? apoia.se/NFL, etc. Participe do NFL, etc. diretoria, você também ajude esse podcast a continuar acontecendo. Antes da gente se despedir, temos que fazer as nossas apostinhas de quais times vão pro Super Bowl. Vamos lá pro último palpite Cetra, dessa vez das finais de conferência. Muito triste, né? Olha, a última vez que essa vinhetinha roda aí, este ano, última rodada dupla depois da sua Super Bowl e acabou. Começam as finais de conferência às 17 horas com transmissão da ESPN, Broncos e Patriots em Denver. Quem ganha? Caraca, bicho. Ah, cara. Só pela zica eu vou de Broncos. Explicação, só pela zica. Só pela zica. Então, fica difícil votar num time que vai estar sem a sua principal peça de ataque lá na partida mais decisiva do campeonato. Né? A perda do Bo Nix é uma perda muito grande para o Broncos, apesar da defesa estar jogando uma bola assim, fantástica. Então, acho que a gente vai ter que aguentar o Patriots no Super Bowl mais uma vez. Eu acho que o Broncos não vai dar o mesmo mole que o Texans deu. A DL do Texans ganhou vários confrontos contra o L do Patriots e mesmo assim não conseguiu converter isso em retomada de posse. O Patriots, vamos lembrar, o CJ Stroud teve 4 interceptações. Só uma foi pick six que pontuou. As outras 3 posses do Patriots não resultaram em ponto depois de interceptação, depois de turnover. Então eu acho que o Jared Stidham, com toda essa tensão, mesmo sendo backup, não passa uma bola em temporada regular desde 2023, eu acho que ele vai vir. É um cara já veterano, ele vai vir para fazer o arroz com feijão ali, vai cuidar melhor da bola que o CJ Stroud cuidou, e eu acho que o Broncos não vai dar o mole que o Texans deu. Por conta disso, eu vou de Denver Broncos nessa, para alegria da nossa maioria dos apoiadores. Segura o Champeito, então, hein? Aí segura o Champeito, pô. Se ele for pro Super Bowl... Segura, mas aí eu tô
Eu tô com o Alexander. Eu acho que desse confronto sai quem vai perder pro Seahawks lá no Super Bowl. Opa, adiantei meu próximo. 8h30, Sport TV 2 ou 3 e IGE TV, Seahawks e Rams em Seattle. Então, eu até consideraria Seahawks pelos últimos desempenhos favorito. Mas a perda do Charbonnet, para mim, faz o ataque do Seahawks perder pelo menos 35% de força. E o Rams, do outro lado, tem os seus dois running backs para poder apoiar o gordinho, né, o Matthew Stafford, nessa hora. Acho que talento por talento, os dois ataques são bem iguais. A defesa do Seahawks é muito melhor do que a do Rams, mas a do Rams é uma defesa que você não pode se ignorar. E aí eu acho que por essa perda do Charbonnet, acho que o Seahawks ameaça a classificação do Seahawks. Eu tô tendendo a mandar um Rams aqui. Acho que o Rams vai pro Super Bowl. Eu vou de Rams também, porque eu acho que o Sean McVay vai ser superior e eu quero um Super Bowl Chan. Eu não quero o Super Bowl Mike. Apesar do meu filho ser Mike, mas eu quero o Super Bowl Chan. Então vai ser Sean Payton e Sean McVay no Super Bowl. Detalhe que são duas finais de conferência Sean Mike, né? Pode ser um Super Bowl Mike também, né? É uma possibilidade. Cara, eu, desde o início da temporada, naqueles nossos bolões, nos nossos Survivors e tal, Challenges, eu coloquei Rams como o candidato da NFC ao Super Bowl. Na verdade, eu sempre fui de Rams e Bills, que eu achei que era o meu voto de Super Bowl. Já errei o da NFC. E eu vou mudar pela primeira vez. Eu fiquei muito impressionado com a atuação do Seahawks no sábado, e eu acho que ela vem para outra deste nível. Eu acho que o Bears vendeu cara a derrota, mas o Rams errou bastante também. Teve que arrastar a corrente, fazendo muita força para garantir a vantagem mínima na prorrogação. E eu acho que contra o Seahawks, o Rams não vai se dar bem. Infelizmente ou felizmente. Até porque são dois times que eu sou simpático, gosto dos dois. Galera da nossa diretoria, representantes. Pô, Rafa Viana, queridíssimo torcedor solitário do Rams, representante solitário do Rams lá. O Seahawks tem o nosso Lelinho, tem o Thiagão, tem o Tom Carvalhedo. Galera, gente finíssima. Galera que não pega no pé, não são torcedores chatos. O Flávio é um pouquinho, mas quando tá ganhando, né? Só que ele tira uma onda. Mas é nosso queridão também. Eu vou de Seahawks porque eu fiquei muito impressionado com o desempenho contra o 49ers. Estou mudando o meu palpite pela primeira vez desde toda a temporada. Deixando o nosso abraço para o Eric Malhão, na expectativa de chegar aqui na semana que vem, além do Super Bowl definido, com um técnico no Baltimore Ravens. Nosso Eric pergunta quem vai sobrar para treinar os Corvos. Quem sabe, né? Essa semana a gente descobre. Seus recados finais e o seu palpite. Eu quero saber o palpite de vocês. Quem será o novo treinador do Baltimore Ravens? Essa aí foi surpresa. Não, recados finais só. Agradecer mais uma vez a galera que veio pro NFL etc. FanFest número 2, tá? Foi muito maneiro receber vocês, estar com todo mundo aqui, a gente bater papo, pô, foi legal pra caramba. Especialmente aí, pô, o Lelinho com esse mó deslocamento, mó trampo, só pra ver a nossa cara ao vivo, né? Ou seja, troco de nada. Agora, quem vai ser o próximo técnico, cara? Caraca, Ticas, eu não sei, cara. Eu não sei, porque pra mim os melhores não tem perfil. Um Sean McDermott, não acho que tem perfil, não vão trazer, então... não sei, cara, não sei. Talvez venha dos perdedores aí dos próximos jogos, né? Quem sabe? Palpite, Brian Flores no Ravens. Acho que é o que encaixa mais até agora. E um beijo para todo mundo que participou lá do FanFest. Desculpa qualquer coisa no churrasco aí. Eu vou tentar melhorar para as próximas. E só para não dizer que a gente não falou das flores, Indiana Hoosiers campeão 27-21 em cima de Miami Hurricanes. O Fernando Mendonça chega com moral pro draft para ser draftado pelo Raiders, infelizmente. E o Carson Beck, o QB mais experiente, que ganha mais dinheiro na NCAA com 8 milhões por ano e coleciona carros importados, carros velozes, não acendeu. Infelizmente, Chicas, o Beck não acendeu no final e acabou o jogo sendo interceptado. Então é isso, muito obrigado a você que chegou até aqui, você que nos prestigia com seu play, seu like, seu compartilhar, com seu apoio financeiro na diretoria, seu Pixetra. Semana que vem a gente volta. Vamos ver se o Oli volta, né? Porque encerrar falando de college às vezes merece uma suspensão.
Né? Mentira, querido. Valeu pelo churras, valeu Magal pela recepção. Até semana que vem. Um abraço e valeu! Valeu!